Boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches. E aí, galera? Boa noite. Mais uma vez, isso aí, estamos de volta. Ao Beyond the Cave. Dia sensacional, especial, convidado maravilhoso. Temos um papo que, na minha opinião... Papo cabeça. Cabeça. Literalmente. Cabeça. Inside of the fucking head. Uma bela de uma cabeça. Mas antes de apresentá-lo devidamente, vocês sabem, meus amigos, que temos algumas obrigações, não é mesmo, meu querido Caio? Galera, vamos lá. @BeyondTheCavePDC. Esse não custa nada. Vai lá no sininho, apoia a gente, curte, deixa os seus comentários, ajuda a gente a continuar nesse maravilhoso colóquio. E se propaga a gente no Beyond the Cave PDC. Vai no Spotify, galera do Spotify, por favor, classifiquem-nos, porque é importante. Não gostou? Mete o pau, não tem problema. Não temos esse medo. Não. Temos esse medo. Classifica a gente lá, dá o coraçãozinho, bota 5 estrelas, porque joga o papo para mais galera, vai ter oportunidade de aproveitar um colóquio, como o senhor disse, um simpósio com pessoas tão especiais, então isso é muito importante. Mas além disso, temos uma outra coisa. Um fenômeno anterior, que a galera do Instagram crescendo, chegando, né, cara? E do YouTube, então, e o crescimento do YouTube? Fala aí antes do Apoia-se, conta aí, cara. A galera chegando, obrigado, sejam bem-vindos aí, né? Crescimento exponencial. Exponencial, vou te falar que nos últimos 3 meses aí, em torno de 400% de crescimento, tanto no YouTube como no Instagram, e muito por causa dos nossos apoiadores. Onde que eles estão? É isso aí, cara. Opa, apoia-se. apoia.se/Beyond. É isso. BYOND, meu velho. Esse mesmo. Quanto que custa? Cara, 20 mangos por mês é nada. Ajuda nós. Ganha o quê? Você participa do grupo. Mostra o que ganha pros caras. Você ganha uma lindíssima camiseta, algodão pima. Essa aqui nem eu tenho. A escolha, tá? Por exemplo, essa aqui, Miltiades, coisa maravilhosa. Tem platonismo, estoicismo. Tem aqui do Platão. Meu, tem agasalho, né? Tem o agasalho. A não ganha, a galera é mais cara. A galera não ganha. Não, mas na lojinha, né? Na lojinha tem lá, né, velho? Agora, apoia.se/Beyond, BYND, R$20, ganha a camiseta, participa do nosso grupo do WhatsApp, faz pergunta pro convidado, que temos pergunta aqui para ele, sabe quem tá participando, então, e assiste ao vivo. Quem é apoiador, por exemplo, galera que tá vendo aí, obrigado, Fabrição, que indicou nosso convidado e tá vendo ao vivo, muito, muito obrigado para vocês, certo? Porque, na verdade, essa comunidade é para vocês. E quem não quer ser apoiador e quer a camiseta, tá lá no reserva.inc/Beyond. Isso aí. Vai camiseta achar... muito, muito legal, galera. Reserva, velho. Reserva top. A qualidade é boa. Reserva.inc/Beyond, BEYOND. Mas vamos pro que interessa. Chega de propaganda. Vamos pro pau, garotinho. Isso. Quem temos aqui hoje? Nosso querido doutor Fabiano Mulan, certo? Certo. Acertei? Foi certinho? É isso aí. Formado em medicina pela Universidade Federal do Espírito Santo, neurologista aqui pela nossa querida Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, Índios. Doutor em Ciências também pela Universidade Federal de São Paulo, especialista em neurologia cognitiva e do comportamento. Cara, obrigado por ter vindo aí, obrigado, Fabrício, por ter indicado o nosso querido amigo aqui, e a gente fica muito feliz de poder contar aí com a tua sabedoria, meu amigo. Prazer é meu, obrigado pela oportunidade. Fabrício, obrigado aí, né? O Fabrício intermediou o nosso contato, é um prazer estar aqui. Depois do urso, é o símbolo mais legal das escolas de medicina, na minha opinião. Nicodemos, eu acho muito louco. Você gosta? Aquela caveira com a cartola. O style, eu acho. O style. Tô falando logo de. Após o urso, eu gosto dessa estética meio mórbida, caveira, assim, acho muito louco. Eu ganhei tanta final dos caras no basquete. Eu também, os caras são freguês, mas não, tudo bem. Então a gente tem até carinho, né? Os caras são gênios demais, tem vários amigos lá. E adoramos contar com todos, então vocês também façam parte. Meu amigo, pra gente começar é o seguinte, a gente, como você viu aqui, tá exemplificado nas camisetas, nos livros, na memorability do Beyond the Cave, a gente gosta muito de filosofia, e a gente pergunta pra todo mundo, a gente questiona, né, do coração, assim, e eu sei que é uma pergunta ampla e abstrata, mas a gente quer saber das pessoas, o que é uma vida boa? Tem um livro do Luc Ferry, né?
A Vida que Vale a Pena Ser Vivida, que o Clóvis de Barros, inclusive, emprestou várias ideias que o tornaram famoso. Eu vou falar um pouquinho do que eu entendo de saúde, eu acho que aí já começa um papo interessante, né? Eu acho que a gente vem na própria medicina com uma ideia e um conceito negativo quase da saúde. Saúde como ausência de doença, então vida boa é aquela que não é ruim. E aí fica um espelho de algo que não significa nada, né? Sendo bem objetivo, eu acho que vida é um privilégio, acho que vida, apesar de uma ilusão do contrário, é uma raridade, considerando entropia, universo e posições galácticas. E eu acho que vida é construção de potência, e eu acho que vida é proatividade e não reatividade. Eu acho que vida é a não negligência com essa oportunidade de estar aqui fazendo o melhor que você pode para construir aquilo que você acredita. E a parte boa da vida? Você falou o que é a vida. Você não falou do que é a vida boa. Aqui eu acho que encaixa maravilhosamente bem aqui, né? Eu acho que se o Aristóteles tem suas dificuldades de se manter atualizado na física, na biologia, eu acho que ele permanece ridiculamente atual. Eu acho que Ética Nicômaco devia ser livro de cabeceira para a existência humana. E eu acho que uma vida boa é a vida guiada por virtudes. Aqui eu vou copiar ele descaradamente. E depois a gente fala um pouquinho, até porque a gente tem hoje métricas científicas da psicologia positiva, onde força, character strength, né, que a gente chama, que é literalmente você identificar as virtudes e lutar e botá-las em implicações no seu dia a dia, muda completamente o funcionamento do ser humano. Então parece que aquele danadinho entendeu da vida permanece extremamente relevante e atual, e a gente talvez tenha maneiras diferentes de falar, mas eu acho que essa ideia das virtudes, dessa construção de potência, desse alinhamento de potência para essa construção desse mundo que você deseja, permanece ainda um conceito de adequada relevância para nós. Sensacional. Trouxe para os gregos novamente. Eu gostei que você falou de ética, e uma coisa que a gente debateu há um certo tempo, sem muito consenso, é como é que a ética pode ser fundamentada à luz da neurociência? Quer dizer, porque vai muito daquilo que é... Existe uma ideia nativista versus uma ideia behaviorista, se é que eu posso usar essa terminologia, dentro da neurociência, duas tendências para entender. Lindo, né? Então eu acho que aqui tem uma ideia e autores muito legais para a gente começar essa discussão aí profunda, né? Eu acho que, por exemplo, quando a gente pega Darwin, vamos começar de um pilar aí da ciência. É muito fácil com Darwin explicar a briga, explicar a desigualdade, o conceito de seleção é literalmente traços desiguais hereditários. Então é muito fácil a inveja, é muito fácil a guerra, é muito fácil a briga. E por outro lado, nós enquanto seres humanos, isso é bem interessante, até como neurologista posso dar vários exemplos nesse sentido. A gente não tem a melhor visão do reino animal, pelo contrário. A gente não tem a mordida mais forte, a gente não é mais veloz, apesar de a gente conseguir ter um endurance e uma sustentação até fora da curva. Agora, o que nenhum bicho é próximo de nós é a capacidade que a gente tem de construir a partir das relações humanas algo além de um jogo de soma zero, no sentido de que para eu ganhar você precisa perder e para que você ganhe eu preciso perder, ou seja, dá para a gente estar aqui e todo mundo ganhar e sair satisfeito. É muito raro isso na natureza, e esse privilégio da construção e da multiplicação de potência a partir das relações humanas é que de verdade nos diferencia do ponto de vista cognitivo e biológico. E aí parece, entre aspas, que Darwin tem uma certa dificuldade de entender ou de explicar essa competência. Como é que o altruísmo é possível? Como é que a parte boa é possível? E, na verdade, é só deixar que a teoria dele vá à frente. Então, tem um cara muito legal, que é o Wilson. Não é o mais famoso dos Wilsons, mas é um cara que tem um livro chamado A Catedral de Darwin. Esse livro é maravilhoso, Darwin's Cathedral. Esse livro tenta explicar o seguinte: se você pega na biologia e tenta explicar, de novo, altruísmo, comunidade, senso de comunhão, prazeres, bem-estar e a luta por isso na nossa vida em busca de virtude dessa vida boa, parece a princípio que não faz sentido, mas na verdade faz muito sentido. E aí vem um pouco da crítica natural que a gente tem à ciência hoje, que é na tentativa desesperada de que toda teoria tenha uma ideia central e aquilo explique a vida inteira. E o próprio Darwin, quando ele fala de seleção, apesar de hoje a gente falar muito da seleção do gene, o Gene Egoísta do Richard Dawkins, que é um livro de 76 famoso e ainda a bíblia da biologia, ele é incompleto. O que esse Wilson chama é o que ele chama de seleção em múltiplos níveis. E um dos níveis onde altruísmo, comunhão,
comunidade faz sentido é na seleção de grupos, onde eu tenho essa similaridade de virtudes, essa similaridade de propósitos, acabam sendo muito mais fortes, o que a gente chama de capital social, um termo bonitinho. Mas não continua sendo um outro tipo de darwinismo? Eu só troco a categoria da seleção. Não, mas aí você pelo menos abraça esse outro lado humano. Porque... Mas, concordo. Às vezes o Darwin está falando que a seleção não necessariamente são coisas que a gente pode ver. Talvez coisas que, por exemplo, fenômenos epigenéticos. Isso. Mas, isso. Então, por exemplo, o lamarquismo hoje voltou com mais força. Né? Mas aí só para terminar, assim, então o que eu quero dizer é que o bonito hoje da neurociência, para falar do bom, é que a gente pode pegar Aristóteles e desde do Darwin, ou uma reinterpretação, ou na verdade aquilo que Darwin falou, e a gente não quer reduzir ao gene, mas para dizer que sim, a vida é essa complexidade do sofrimento e da desgraça, mas também o privilégio e a comunhão e o estar aqui, até chegar, por exemplo, numa reinvenção das virtudes aristotélicas na psicologia positiva por Martin Seligman, para mostrar que sim, quando eu descrevo para as pessoas e quando eu reoriento a vida das pessoas em busca daquilo que eles entendem que são as próprias virtudes, adivinha o que acontece com o seu bem-estar subjetivo? Explode. Adivinha o que acontece com as pessoas ao seu redor? Ficam melhores. O que acontece com a sua comunidade? Fica mais rica. Né? Então, o bonito, eu acho, que da ciência hoje é que a gente consegue realimentar esses conceitos incríveis e maravilhosos dos gregos a partir dessa perspectiva científica, e não quero dizer que a ciência tem que legitimar tudo e qualquer coisa que a gente faça, e isso é o único crivo, de jeito algum. Mas eu acho que isso permite para a gente, inclusive, uma sistematização disso para promover, para a maioria das pessoas, esse bem-estar possível. Eu gosto, acho muito interessante e muito bacana quando você conceitua a ideia e me parece o conceito de um animal insuficiente, né? E talvez essa seja a grande particularidade da espécie humana, né? Porque quando é só você ver toda a espécie, todo o filhote, ele só emula o que ele vai fazer depois lá na frente. Então, né, você pega um gato, ele tá brincando porque ele vai caçar e tal. Todas as brincadeiras dele da infância emulam o que ele vai ser no futuro. Isso não acontece com a espécie humana, porque as nossas capacidades, primeiro, qualquer atividade própria do ser humano em termos de perfeição, né? Então esse é um amplo debate. E quando você atinge esse estado de perfeição. Então isso é um trabalho. Então a gente nasce insuficiente e isso não é natural. Né, esse desenvolvimento dessas virtudes, dessas capacidades e tal, isso não é natural. E quando a gente traz essa ideia do que eu brinco de um dos três cavaleiros do Apocalipse, né, Darwin, Freud e Marx, quando a gente traz essa ideia, né, que a gente lê nas origens das espécies, é um livro fininho, cara. A gente acha que é pequeno e tal, que é difícil de ler e tal. Cara, dá para você ler e você consegue ter uma ideia de como é que era a ciência no começo do século XX, né? Essa ciência que pauta a gente, aonde a gente está, é uma ciência do século XX. E quando você fala assim, por exemplo, né, esse comportamento que temos e essa camada de interação e como é que o altruísmo é possível e tal, eu queria trazer, né, essa história que nós evoluímos, né, por sermos insuficientes, fomos assustados. E por sermos assustados, né, precisamos de alguma maneira desenvolver uma forma melhor de comunicação e fala. E o fato da espécie humana ter desenvolvido em função da questão da fala, e isso mudou completamente o arcabouço cognitivo da espécie. O Platão no Banquete não fala que nós éramos dois corpos unidos e que a gente separa, e a partir daí começa o sofrimento humano, né, na busca desse par ideal. Mas isso que é interessante, assim, eu acho que a busca da virtude, eu entendo que você disse que ela não é natural, no sentido que ela não é espontânea e ela não é universal, de forma espontânea, né? Mas eu acho que perante o sofrimento e hoje, do jeito que a sociedade funciona, ela acaba virando uma obrigação. Então, voltando um pouquinho, que eu acho que vale a pena continuar falando da diferença do ser humano para os outros bichos. Assim. A natureza tem várias formas de disseminar informação. Né?
A principal delas, quando a gente olha para a biologia, é a genética. Só que a natureza percebeu uma coisa incrível, que eu tenho 10.000 vezes mais bits num cérebro, nas sinapses, do que num genoma. O problema todo é que, para que eu permita que essa informação seja impregnada nesse cérebro, eu preciso da maior infância do reino animal, que é a infância do ser humano. Então, o preço que você paga para um animal ser flexível o suficiente para ter caminhos ou ter uma insuficiência, por um lado, e uma potência absurda do outro, é uma fragilidade inicial e uma demanda de cuidado que é desproporcional para qualquer outro animal do reino animal. A questão é que a gente cruzou, né, esse... Só para lembrar que eu acho uma coisa curiosa, além do ponto de vista cognitivo, a questão da amamentação. Nós somos mamíferos. Então é o vínculo social que é criado desde o início por causa da amamentação por 9, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E todo esse vínculo vai criando uma relação social que coloca esse nível de gregariedade maior. Desculpa te cortar. Não, imagina. Perfeito, né? Então a amamentação é mais uma estratégia com a ocitocina, né? Então depois eu até falo mais da ocitocina, porque a ocitocina não é o hormônio do amor né? Então cuidado com essas fantasias na natureza. A natureza não está nem aí para essas fantasias nossas. E nem aí para você também. Né? Isso. Mas o interessante nesse sentido é que essa insuficiência, e aí eu acho que tem um pouco a ver com a nossa cultura atual, porque a gente, voltando para a questão social, e até para discutir um ponto controverso até comigo mesmo, que é a questão da religião, mas eu chego lá, nessa percepção da insuficiência e nessa busca da suficiência, é como se a gente tivéssemos caminhos distintos para essa construção e para essa luta, né? A gente tem na Grécia vários modelos riquíssimos, que eu tenho certeza que a motivação, inclusive, eu acho que é muito nessa angústia do existir que a gente vai buscar nessa sabedoria antiga alguma resposta. Mas socialmente a gente foi construindo, né? Então, apesar de todas as críticas inerentes, apesar de todas as dificuldades com o diferente, a religião, por exemplo, é uma saída. Porque aqui para dentro, né, desse grupo, essa é a ideia, inclusive, da Catedral do Darwin, assim, as religiões, enquanto dogmas, merecem suas críticas naturalmente, mas a gente ignora a redução da entropia mental, da ansiedade existencial, que é, de repente, você saber que para tudo tem uma resposta que chama Deus, que chama Allah, que chama qualquer coisa que você queira chamar, né? Então, são duas, só para conceituar que eu gostei, uma coisa é religião, outra coisa é teísmo. Isso. Uma coisa é, existe um Deus, e outra coisa é as religiões das suas formas mais diversas. Você está falando de teísmo. Das duas coisas. Não, de religião na forma de conversar com... Né, de você se comunicar. Então, mas eu acho que você diferenciou de forma legal aí, porque a gente já tem evidência científica hoje para mostrar os benefícios, entre aspas, de certos aspectos religiosos. Então isso é bem legal. E aí se você pensar que, por exemplo, por que a gente faz ar-condicionado? Né? Por que muito da tecnologia nossa é para reduzir sofrimento ou para melhorar bem-estar? Só que as nossas tecnologias não são só técnicas, elas são sociais também. E a religião é uma tecnologia social, como várias outras. Né? E olha que interessante, não é que toda a cultura humana que já existiu tem religião, é que todas que construíram religião foram mais fortes e coesas do que aquelas que não tinham. Então volta para o darwinismo, não darwinismo social, cuidado, porque darwinismo social é aquele conceito tosco lá, é uma perversão do darwinismo para dizer que existem pessoas e comunidades e genéticas melhores, que foi inclusive base teórica distorcida para muita coisa errada do século passado. Você concorda com a afirmação de que o ser humano, enquanto espécie, é um ser religioso, inclusive o ateu, porque o nega? Linda frase. Eu acho que aí vale a pena talvez só... Eu acho que a frase depende no sentido do que a gente quer de religioso. Aí. Dentro dessa discussão mais ampla, só enquadrando o que o Camarão tinha falado. Eu acho que é lindo essa ideia, porque, por exemplo, transcendência é uma das virtudes do Aristóteles, por exemplo. Né? Ele dava o nome de Zétis, dava outros nomes lá que ele colocava, mas essa luta por algo maior do que eu já estava presente no nosso herói aqui, né? ou de um dos nossos heróis aqui. Então, isso é um senso que dá muita coerência. O Nietzsche falava, me dê um porquê que eu tolero qualquer como. Né? O danadinho, excelente exemplo. Ele sabia muito disso. E, inclusive, quando ele fala que Deus está morto, né? Aquela frase clássica dele, ele no Assim Falava Zaratustra, ele mostra exatamente o que a gente viveu. E aí volta no Marx, que comentou, que é assim, nós vamos matar Deus. Vamos um pouco no lugar. E vamos colocar piores no lugar. E vai dar mais merda. Se qualquer ismo que vier depois vai ter... Por mais difícil que esse conceito seja, e ele é um desconstrutor natural,
O livro do cara chama Crepúsculo dos Ídolos, ele quer chutar a boca. A revalorização de todos os valores. Ele fala, eu vou pegar um martelo e vou dar nesses ídolos de barro. Ele fala textualmente. Aliás, Mas cara, Nietzsche é genial. Mas Ele ao é um mesmo poeta, tempo- eu vejo como um poeta. Mas ele cara. antecede. Do apocalipse, mas Não, mas ele é um poeta no sentido de uma percepção, cara. Ele tem uma percepção que é verdadeira. sem E ele antecipou esses ismos que fizeram do século XX esse problema que foi. Porque, na verdade, na falta de outros ismos religiosos aí... porque uma coisa que é interessante, assim, e aí outra dica de livro para quem quiser, assim, tem um livro do Alain de Botton, que é um filósofo suíço naturalizado em inglês, que chama Religião para Ateus. E a ideia dele é, tudo bem, a gente entende que não tem um barbudinho sentado numa nuvem para decidir se você vai descer ou subir o elevador, mas não vamos ignorar a sabedoria de uma instituição que dura milênios. Nenhuma instituição que dura milênios não entendeu algo de forma profunda do ser humano. Então não vamos ignorar essa sabedoria. E aí o livro é só isso. Ele tira essa ideia metafísica inteira e é muito legal, porque no livro é assim, por exemplo, quando ele quer criar, literalmente a ideia do livro é criar um museu dessas virtudes humanas para que eu não dependa da missa de domingo para lembrar delas, mas que eu exercita isso no meu domingo secular, vamos dizer assim. E por que isso? Né? Porque essa necessidade de comunhão, de perdão, do gratidão, aquela hora na missa que você se dispe dos seus papéis sociais de cardiologista, de médico, e você abraça quem tiver do seu lado, porque naquele momento você é de tal religião, a religião entende e sabe disso há séculos e milênios, que isso tem um papel absurdo. Quando você chega à noite e agradece ou pede para melhorar, no Espiritismo, que você entende que o sofrimento é um caminho para o crescimento, independente se isso é verdade ou não, isso dá uma puta de uma resiliência para quem está do outro lado. Então, são essas tecnologias sociais que são interessantes de serem aprendidas e absorvidas, porque tem muito a ver, inclusive, com o que esses caras falaram há 2.500 anos atrás. Eu acho legal o que você falou, mas eu concordo com tudo que você falou, mas você falou de monoteísmo, primordialmente. E é Perfeito. muito engraçado, porque tem paganismo, hinduísmo, tem outros só para pegar um, porque religião é mais, nesse sentido, de novo, ela não se atém a um Deus. É muito curioso porque você pode pegar pessoas que têm religiões completamente diferentes e eles encontram a sublimação, a catarsis através da religião, minimamente dizendo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Não seria quando a ciência vê a religião dessa forma, ela não estaria instrumentalizando a religião e esquecendo do sublime, do divino? Não, e isso... Entende o que eu estou querendo dizer? Claro, claro. E tanto é que o sublime já virou tema da ciência também. Ciência. Tem um livro agora lindo de um psicólogo americano que chama All, né, que é o termo deles para isso. Esse cara estuda 30 anos isso, então não é um livro qualquer. E aí tem, claro, que você tem até correlações com como é que o cérebro reage dessa maneira. E isso é muito legal, inclusive, porque o sublime é quando você, grosseiramente, né, quando você transcende a capacidade preditiva do cérebro para significar aquilo. Literalmente aquilo extrapola a sua capacidade de enquadrar aquilo num cubículo prévio. Porque o cérebro é uma máquina preditiva, sacana nesse sentido, por um lado, porque tudo aquilo que vai ao encontro da sua expectativa ele passa a ignorar, e por isso que a gente é tão ingrato naturalmente, por isso que esses exercícios de psicologia positiva ou religiosos são interessantes, é meio que para te tirar dessa anestesia de que, porra, tá aqui, não é bobeira, que bom que deu certo, mas se eu entender que depois de um dia inteiro poderia ter 10 mil coisas que me desviassem daqui, tá aqui não é qualquer coisa, e estamos nós 4 aqui, nós 5. Então, esse olhar de uma forma ingênua, ou essa permissão de uma certa ingenuidade de perspectiva do mundo, é o que caracteriza muito das iniciativas religiosas e da arte. Por exemplo, a arte é uma maneira... Deixa eu complementar isso aí. Excelente ponto. Eu queria, assim, muito legal, a gente tá falando da diferenciação do animal para o homem, né? E a gente trouxe muito uma ideia de transcendência. Eu queria entender a questão do fogo de Prometeu, do livre-arbítrio e da racionalidade. Boa. Isso também faz parte da diferenciação do... Livre-arbítrio eu acho que é um conceito que cientificamente ele é difícil de justificar, inclusive de defender, né? Eu acho que isso é interessante, assim. Na sua forma inocente, eu quero dizer. Na sua forma que eu estou totalmente e independente, livre de certas constrições materiais, biológicas, sociais. Eu acho que isso aí todo mundo concorda que não dá muito, né? Assim, a gente sabe, por exemplo, que a língua que a gente fala influencia várias perspectivas e percepções da realidade. Então, o país que eu nasço, né? Então, você pega um russo que tem muito mais azuis e brancos por causa da neve,
Eles têm tantos nomes, gradações de azuis mais do que nós daqui, mas eles literalmente percebem, literalmente eles nomeiam. A cor nada mais é do que uma frequência de onda eletromagnética que a gente culturalmente e perceptualmente vai categorizando para ajudar, né? Depois eu detalho isso melhor, porque isso não é tão banal como parece. Sei lá, pega alguma coisa colorida aqui, essa cerveja mesmo. Esse amarelo dela, né? A cor não é um dado da cerveja. A cor é uma co-construção do meu cérebro com o ambiente. Porque o que sai daqui é uma onda eletromagnética em sua frequência. A consciência de si pressupõe o mundo. E nessa intenção. Então, por isso que na fenomenologia há uma necessidade ou há uma percepção de que a consciência é intencional, ou seja, é sempre na direção de algo. Mas vamos falar da cor aqui só para explicar. A onda eletromagnética aqui existe. Mas se eu tiver um daltonismo, seja retiniano ou cerebral, eu não vou perceber mais essa cor dessa maneira. Então é menos um dado exclusivo, né? A gente chama isso de realismo ingênuo. É a ilusão de que a gente percebe o mundo como o mundo é. A gente não percebe o mundo como o mundo é. A gente percebe o mundo como a gente é. E é a caverna que vocês estão descrevendo. É o motivo desse título do podcast. Ou seja, não é que eu saio da caverna. Provavelmente você nunca sai. Mas pelo menos você dimensiona. Pelo menos você olha para fora. Pelo menos de vez em quando você bota a cabecinha em volta, né? Talvez raridades ou pessoas muito acima e que talvez a gente nomeie em cima da mesa ou que a história nomeie consigam essa proeza de sair completamente da caverna. Mas entender a caverna no sentido dessas restrições culturais, biológicas e materiais que impactam essa percepção de mundo já ajuda muito. E por que eu estou falando tudo isso? Por causa do livre-arbítrio. Essa ideia de que nada me determina e eu tenho todas as escolhas na minha mão, ela é parcialmente ilusória. O que não quer dizer que a decisão não existe, o que não quer dizer... E aí a gente tem vários trabalhos desde a década de 70 para discutir de forma muito interessante isso. Um trabalho dos mais polêmicos, que é a década de 70, é um trabalho feito com eletroencefalograma. Existe um potencial elétrico no seu cérebro que acontece antes do movimento. Tem um nome em alemão bonito, Bereitschaft. Esse primeiro artigo lá da década de 70 mostrava que meio segundo antes de você conscientemente achar... Então, qual era o teste? Eu estou com o eletroencefalo e, basicamente, eu vou escolher uma das mãos para pegar um objeto. Antes de mexer, eu vou falar qual objeto eu quero falar. Qual mão, desculpa, eu vou usar, direita ou esquerda. O fato é que meio segundo antes de eu expressar a minha decisão, eu já tinha modulado esse disparo cerebral. E a ideia do autor é que o livre-arbítrio era uma ilusão, porque seu cérebro já tinha escolhido qual lado mexer, e ao mesmo tempo que ele mandava o estímulo para o seu braço, ele mandava para a sua consciência, iludindo sua consciência que foi ela que tinha mandado o dado para o braço. E, na verdade, a consciência tinha sido só um efeito colateral ou um paralelo. Não foi ela causalmente que causou esse movimento. Isso deu um baita bafafá, mas metodologicamente é muito imperfeito. E aí, claro... método dedutivo experimental, era isso que eu estava querendo dizer. E aí, dizer. o método é imperfeito por quê? Porque, por exemplo, o que ele usou na época? Você tinha que falar qual lado. Só esse tempo de escolher a palavra que eu vou usar, etc., esse meio segundo para o cérebro, dependendo do que eu estou escolhendo, pode fazer diferença nessa interpretação. Não, e tem outros vieses, como se você é destro ou canhoto. Não, tem, mas tudo isso foi controlado. Mas a ideia toda é que, do ponto de vista científico, uma das coisas muito legal de livre-arbítrio, de verdade, assim, por exemplo, qual que é a ideia do determinismo, né? E aí a gente tem tanto o fatalismo que, assim, independente de qualquer coisa, vai acontecer isso e foda-se, né? Então, assim, não tem muito pra onde. Desculpa, eu xinguei aqui. Não, sei se pode. Não, à vontade. Mete pau. Pau no cu. Você é arrombado. E o determinismo que, assim, eu só consigo, a partir de um desfecho, reconstruir isso temporalmente para mostrar, olha, dada tal atividade cerebral, o que você faria seria aquela palavra, o que você falaria seria aquela palavra, o que você movimentaria seria aquele membro. Então, é muito difícil hoje querer explicar de novo o livre-arbítrio de uma forma muito ampla ou muito fantasiosa, porque eu consigo de forma, aí sim, de outras maneiras, iludir o seu cérebro para achar que ele escolheu coisas que você, na verdade, não escolheu e foi influenciado. Então, por exemplo, com a estimulação magnética transcraniana, que é aquela maquininha que consegue modular o disparo do meu cérebro, eu consigo ativar certas áreas que vão te fazer movimentar mais fácil ou mais difícil um membro.
Aí eu peço para você escolher o membro, você literalmente acha que escolheu do nada, mas você estava completamente influenciado pelo TMS, mas você tem a clara ilusão de que foi totalmente livre essa decisão. Assim como você compra alguma coisa quando vê uma propaganda na TV, né? Eu vou te falar mais, minha avó sempre falou pra mim, diga-me com quem andas que te direi quem és. Você já tá sendo influenciado por esse grupo de 3, 4 amigos que você vive todo dia. Então, eu concordo com isso. Mas mesmo em última instância, o processo de julgamento, inclusive para coisas mais complexas, ele muitas vezes é inusitado. Pessoas tomam decisões que você não imaginava que ela fosse tomar. E nem ela fala, nem eu sabia o que era a partir de tudo isso. Então, não é infrequente ver as pessoas ficarem surpreendidas pela decisão que tomaram. Mas aí tem um pouco da ilusão da consciência e volta a ilusão da razão também. Aí vale a pena discutir um pouco de neurociência da razão, porque tem muita coisa. Basta ver a polarização política e a dificuldade nossa de discutir fatos, entre aspas, né? Não é tão simples, né? Isso é outra coisa legal, e aí tem vários livros do bem também para quem quiser estudar um pouquinho sobre razão e neurociência da razão, porque a razão é um instrumento social. Você falou da linguagem anteriormente, Caio, perfeito. Uhum. Tanto a linguagem quanto a razão são instrumentos de coesão social, para reduzir entropia e aumentar a coesão. Vamos voltar para o Darwin lá, para essa competição entre grupos aí. O fato é que a razão, portanto, ela é muito mais instrumental, não em busca da verdade com V maiúsculo, sim, mas através daquilo que é suficiente nesse momento para a gente chegar num encontro de ideias. Cabe a distinção entre razão e inteligência, né? Porque muitas vezes isso é usado de forma intercambiável, e razão é aquela questão, se eu entendi, né, o teu ponto, é aquela questão pragmática, calculada, que você pode fazer, mas nem tudo que a gente consegue, você pode... Sem querer cortar, porque o papo está muito bom, mas os gregos tinham várias palavras para isso. Isso, perfeito. Uma é frônesis, que é essa sabedoria prática. Saber lidar com o chefe, com o vizinho, como é que dá com os problemas que aparecem na vida. Tecne, que é você saber fazer uma técnica, operar uma cabeça, atirar com arco. Construir uma casa. Isso, tecne. A outra é doxa, é só a sua opinião. E aí eu acho que é legal. Isso, então a doxa é essa opinião lá do encontro público, na verdade, né? E isso é importante. Então, voltando um pouco a essa ideia, né, do Shapiro-Whorf, que é essa ideia de que sua linguagem determina a sua percepção do mundo. Ter palavras diferentes para a razão é uma necessidade, inclusive hoje, para que a gente possa discutir o assunto melhor. Por quê? Porque a razão, grosseiramente falando, ela tem muito mais a ver com fazer com que você concorde com a minha opinião, ou tentar questionar a sua para que a gente chegue no meio do caminho, e não obrigatoriamente extrair do fato que ele tem de real para que a gente busque, independente do que eu acredito, do que eu sinto, algo frio, algo duro e bruto, que seria esse V maiúsculo que hoje a ciência, entre aspas, nos promete. Eu entendi errado, ou você acha que a razão jamais pode chegar à verdade? Não pode, então, acho que sim. Acho que pode. Esse V maiúsculo, né? Que é o que você está falando, como um instrumento que você deu várias utilidades. Acho que aqui é um consenso dessas funções da razão. Mas esta razão, você acha um bom instrumento para buscar a verdade, esta verdade absoluta, né? Eu vou defender a ciência porque eu estou iludido com ela mais recentemente, assim, positivamente. Eu vou pegar, por exemplo, um artigo. Pega um artigo que a gente lê, por exemplo. Por que o artigo tem a formatação dele? Porque a ciência, o Richard Feynman tem uma frase legal, ele fala assim, a ciência... Claro, ele era um defensor absoluto da ciência, então vamos botar entre aspas, mas assim, a ciência tira da frente quem mais se engana, que sou eu mesmo. E isso é verdade. Então por exemplo, pega um artigo qualquer. Por que o artigo tem introdução? Porque eu preciso literalmente revisar o que já escreveram. Eu não posso falar uma coisa do nada como se ninguém tivesse falado, né? Por que depois vem método? Porque eu preciso transparecer a todos como eu organizei a coleta dos dados, quais pacientes, a estatística que eu usei. Por que a gente usa matemática? Porque a ideia é universalizar. A ideia é que não existe uma ciência da Escola Paulista de Medicina. Quando a gente fala, isso é comum na medicina, né? O protocolo do blá blá blá, isso é ciência de baixa evidência. Porque a ideia é que o protocolo seja universal. Essa é a grande... Universalidade é uma das características dessa verdade de V maiúscula. Então, quando a gente vai, pensa bem, eu faço a introdução voltando a tudo que já fizeram antes. Eu sou obrigado a revisar o que fizeram antes. Status questiones. Eu vou para o método para descrever exatamente como eu fiz, como eu coletei, como analisei. Eu vou te apresentar com toda, entre aspas,
seriedade os meus resultados. E depois eu vou discutir essas novidades com o que já foi construído antes. Eu vou ter que te mostrar a conclusão e as referências. E sabe o que é pior? Eu ainda vou ter que dividir isso com os pares, para os pares definir se isso aqui está adequado para que eu possa ser publicado. O que é essa instrumentalização? O que é essa parte que, inclusive, brocha muito a gente, às vezes, como médico? Porque a gente é técnico para abrir uma cabeça e presume que essa competência que você falou lindamente antes da gente ligar o microfone, que é assim, uma grande dificuldade do médico, às vezes, é que a gente é muito bom naquela especialidade e presume que essa mesma competência nos dá autoridade para falar de tudo do restante da vida. Soberbamente. E a gente está total perdido nesse sentido. Do ponto de vista epistemológico, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A vida é muito mais ampla do que esse tecnicismo médico. Vou te falar que vários, inclusive, gostam de ser médico só para poder mandar nas outras pessoas. Também. Ou seja, o viés é completo da perversão, da rubris, da soberba. Perfeito. Está completamente desequilibrado. E aí a ciência, eu acho, como método, nos ajuda em parte. É claro que ela tem seus problemas. Por exemplo, eu faço neurologia da cognição, então eu estudo bastante demência e cuido de pacientes de demência. A teoria amiloide, que é a melhor teoria do Alzheimer hoje, o trabalho de 2006, que foi a base dele, acabou de ser provado que foi mentiroso. Os métodos foram todos mentirosos. Um dos maiores trabalhos que legitimou os últimos bilhões gastos em pesquisas. A fisiopatologia inteira do Alzheimer é baseada no amiloide e a gente fala, pô, o negócio tem mais cara de epifenômeno, ou seja, tem nada a ver com as calças aqui, ele é só o amiloide, a gente sabe hoje, é mais uma tentativa do cérebro se organizar do que a causa do problema, e a gente já gastou bilhões de dólares em anticorpo monoclonal. Agora que positivou num trabalho único, então tá esse revolução que a gente... De qualidade científica e assunções de hipóteses meia-bocas. Né? Então, assim, não vamos nem entrar nessa tecnicidade, não, mas enfim, mas é científico, né? Mas tem mas é para mostrar assim, eu quero fazer um elogio da ciência, porque eu acho que ela tem uma competência... Ciência, isso. Sim. Ela tem uma competência de nos aproximar desse V maiúsculo, mas eu acho que chegar não. Porque aí é uma outra coisa legal, que eu acho que voltando àquela ideia de que a gente não vê o mundo como ele é, mas como a gente é. A gente vai ter interfaces melhores com essa verdade, mas eu acho que atingi-la é pouco provável. Mas aí, nessa mesma pegada, essa ideia de uma boa ciência não passa por um livre-arbítrio e por uma ética da virtude da pessoa reconhecer que uma ciência bem feita nem sempre é algo positivo? Por exemplo, ele não está provando algo, ele está fazendo uma boa ciência, mas ele não está provando algo que seja bom para ele. Isso não passa por um livre-arbítrio da pessoa e pela ética das virtudes que você mesmo citou? Então, a minha dificuldade é com a palavra livre aí, né? Eu acho que existe uma liberdade... Mas na possibilidade que pode ser livre. Posso né? te dar uma perspectiva aqui só para a gente discutir aqui, né? A gente falou de duas coisas, né? Consciência de si, né? E livre-arbítrio. Eu acho que os dois conceitos são, eles são diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais consciência de si, mais vai nascer em você uma coisinha que distingue o ser humano dos outros animais, que chama-se vontade. E o quanto você consegue realizar a sua vontade, a gente está chamando aqui de livre-arbítrio. Mas realizar a vontade é ser tipo o Alexandre Magno? Deixa eu falar uma frase do Schopenhauer então, que é linda. O Schopenhauer é maravilhoso. Quando eu estava deprê da vida, não tinha ninguém melhor para ler, ele fala, você é livre para fazer o que você escolhe, mas não para escolher o que você escolheu. Eu sei, né? Entendeu? Sim. Então, a sua liberdade, isso que é interessante. Então, o que a neurociência pega legal do livre-arbítrio? Que é assim, uma vez que eu tenho a ideia do que eu quero, eu faço. Só que como é que você chegou onde você queria? É aqui que está o problema, porque essa é a grande fantasia. E aí a razão, inclusive, dá para discutir isso aí. Eu acho que vale a pena repetir essa frase de Schopenhauer, porque a gente não para pensar nisso. Uma vez que chega na minha cabeça uma ideia de vontade, de luta, de fazer ciência, eu vou lá e faço. Lindo. Lindo, isso é vontade. É impregnar o mundo de você mesmo. É a frase do Winnicott. O Winnicott falava que criatividade era isso, né? O Winnicott, pediatra, que criou uma das linhas aí da teoria da psicologia, incrível, inclusive, né? A mãe suficiente, aquelas ideias super importantes que a gente está falando de infância há pouco tempo. E o Winnicott falava que você tinha que impregnar o mundo. Mas o que o Schopenhauer fala, você até é livre para fazer o que você deseja, mas você é livre para não desejar. Você não é livre para desejar o que você deseja. Ou seja, tem algo anterior que te faz concluir essa vontade que você não domina. Por outro lado, eu concordo contigo, e o Freud ia ficar felizaço com você agora, porque a ideia do Freud, na verdade, era: deixa eu te dar algum caminho, algum mapa do território para você ter mais consciência de si,
para que sim, se separando dessas amarras da sua infância biológica, você tenha maior competência, maior liberdade, para que esse cardápio seja genuinamente seu, alinhado à sua força e suas virtudes, para fazer o que você acredita. Eu vou pedir a devida vênia para discordar. Discorda que depois eu vou discordar do meu lado. Assim, porque eu acho que, assim, agora eu vou chocar coraçõezinhos, né? Mas assim como na biologia, né? A hipótese do Darwin, eu estou falando de fatos, né? A hipótese do Darwin da seleção natural não foi provada, não se achou fóssil até hoje que prova a evolução. Não, calma. O inconsciente do Freud também faz com que você pense, na hora que você pega na maçaneta, que como seu pai pegou na maçaneta e como a sua mãe chupava a caceta do cara, não sei o quê. Isso pra mim é uma tara, isso é uma perversão, né? Então é um satanismo, né? Então, assim como o comunismo do Marx. Né? Então, eu acho que são três... Mas eu não quis defender o Freud na sua totalidade, não. Eu sei que você discorda. É mais naquela métrica que você disse, que o autoconhecimento e essa liberdade andam juntos. Perfeito, é só por isso. Sim. Por isso. Mas eu queria só para... Eu estou só fazendo esse enquadramento só para chegar na questão da vontade, né? Porque o Freud acha que a vontade... E é aí que é o ponto meu ponto de discórdia. O Freud acha que a vontade não existe, porque somos todos animais e controlados pelo id e pelo superego, que são as normas sociais. E eu não concordo disso. Eu acho que a consciência de si é a prova de que Freud está errado. E aí o que acontece? Esta vontade, ela é irrigada por uma coisa chamada inteligência. E aí eu concordo contigo que esta inteligência, como brota as ideias, como aparece para aí você exercer a sua vontade, cujo apogeu, na minha visão, é o mártir. Porque o que é o mártir? Ele sabe que ele vai morrer e ele se entrega para morrer, tanto do herói quanto do santo, né? Então, o exímio e o apogeu, né? E é por isso que os santos mártires estão mais perto de Deus, segundo a teologia, né? Então, por conta desse exato sacrifício. Mas o ponto aqui para discutir é que a inteligência é outra categoria, né? É o que irriga essa capacidade de você poder entregar isso. E aí eu acho que o Regis, só para antes o Regis falar assim, eu não estou dizendo que o livre-arbítrio não existe, não é isso a ideia. Eu só estou descascando a cebola. Essa é a ideia um pouquinho, porque eu acho que é um tema incrível. E de novo, né, a neurociência tá atrás disso há muito tempo. Por exemplo, eu vou dizer outro artigo insano. O cara fez ressonância funcional mostrando que essa área pré-motora, que antecipa o movimento, estava ativo 10 segundos antes da consciência da pessoa. Esse artigo também foi publicado na PNAS, que é uma revista gigantesca. Só que, de novo, a metodologia está perfeita e a ativação é 10 segundos mesmo. A questão é o erro de agregar a uma ativação de uma área cerebral quadros complexos como esse, por exemplo, de vontade, de percepção, de consciência, de entendimento. E aí você desmonta completamente a metodologia, volta àquela ideia da dificuldade de vocês, nesse método indutivo, conseguir sair dessa abstração para um chão firme, para você afirmar e concluir aí, né? Só quer pegar isso, que eu gostei do método. Então, tem uma área que é ativada razoavelmente antes de você tomar consciência daquilo. Mas eu me pergunto do ponto de vista metodológico. E eu não poderia dizer que decisão é exatamente isso. Ela vem de algo que não está no consciente e se manifesta no consciente. Essa é a ordem da decisão. Então não é que ela está errada, é que simplesmente biologicamente a decisão vem de um lugar. E depois de decidido, mas aquilo já é a decisão em si. Aquilo já é a expressão do livre-arbítrio encarnada. Entende? Então, mas a questão é que se eu te perguntar a cascata que te levou àquela decisão, você vai ter pouquíssima consciência dela. A gente vai usar a linguagem e a razão para... racionalizar é uma maneira que a gente faz muito bem. Pega qualquer polo político, né, hoje e mostra qualquer dado que exija uma certa flexibilidade, que você vai ver essa maquininha maravilhosa racionalizando que a razão não em busca da verdade de V maiúsculo, mas de V minúsculo, a nossa religião da comunhão aqui, ser exercitada e falar sem parar. E é o que aconteceu nos grupos de WhatsApp para acabar grupos de WhatsApp de família, para ter dificuldades. Porque nessa hora,
Tem uma frase bonita do Jonathan Swift, que é um poeta inglês. Ele fala assim: aquilo que não entrou pela razão não sai por argumentos. E a grande maioria das nossas crenças e desses filtros de mundo não foram... Você não tinha 2 anos e falou, dado as possibilidades de perspectiva da vida, eu vou me tornar brasileiro. Não, você é brasileiro. Dado as perspectivas de vida, eu vou me tornar branco. Não, você é branco, e etc. Ou da classe tal, etc. Então, eu acho que dá para descascar isso para não ficar uma coisa romântica demais do ponto de vista científico do livre-arbítrio, mas eu concordo que, inclusive, até do ponto de vista social e jurídico, pensar no ser humano sem essa oportunidade é quase a entrega ao caos. É quase, então não tem livre-arbítrio, você não pode punir então o estuprador porque ele não teve escolha para chegar lá e estuprar. Né? Então, e aí, olha a dificuldade. Por outro lado, você pega estupradores que tinham tumores frontais e que realmente estavam ali com impulsividade descontrolada ou temporais, etc, etc. Então a gente tem na literatura, tem até o Sam Harris, que é um filósofo da mente muito legal, ele tem um livro chamado Free Will, Livre-Arbítrio, onde ele prova que o livre-arbítrio não é uma possibilidade, né, filosófica. E ele tem um artigo dele, inclusive, ele fez um doutorado em neurociência, onde ele mostra o que acontece no cérebro das pessoas quando elas estão diante de fatos que vão contrário ao que elas acreditam. E aí faz todo sentido para a tese dele, para a linha dele que ele tocou na filosofia, o cérebro praticamente fecha. Né? Então isso é muito interessante. Quando você está diante de uma pessoa, independente do quão racional você acha que é e o quanto racional são os argumentos, volta aquela ideia até de estresse, organização e entropia. O cérebro é uma máquina de coerência. A gente quer fazer da vida coerente independente do custo que isso tenha. Mesmo que eu precise brigar com você, a minha coerência é maior do que a nossa amizade, então foi mal. Eu estou disposto a pagar esse preço para isso. E o interessante disso é que eu literalmente estou disposto a desligar o meu cérebro para não ouvir mais as suas ideias e ligar esse modo racionalização e não raciocínio para que você não chacoalhe essa construção do mundo. Então, tudo aquilo que chacoalha esse filtro que eu faço do mundo, esse filtro antecipatório, esse filtro preditivo ou bayesiano, que é o termo técnico para isso, ele chacoalha tanto o seu bem-estar que eu estou disposto, literalmente, se a religião for diferente, a te matar, se o país for diferente, a entrar em guerra, para que essa coerência de mundo seja sustentada. Então, esse é um grande desafio. Gostei. Esse é um grande desafio. A psicologia tem um nome muito legal para isso, que é dissonância cognitiva. Perfeito. Que é exatamente isso que você falou. Você vai fazer de tudo para não entrar em dissonância cognitiva. Até sacrificar a lógica se acaso for necessário. Acho isso muito legal. Aliás, as pessoas estão fazendo isso com uma frequência irritante hoje em dia. Eu queria só trazer aqui mais um fenômeno corriqueiro e assim, né, para ilustrar, né? A gente está usando aqui o argumento de que, poxa, a ideia está X tempo antes da gente tomar a decisão. E a minha pergunta aqui é o seguinte: o que é isso diferente do insight que o matemático tem na hora que ele descobre que pode resolver o problema? Perfeito. Ele não resolveu o problema ainda, né? E tem até aqueles quadros, eu não vou lembrar o cara agora, mas tipo assim, é um quadro que tem um armário, aí tem vários, sei lá, xícaras e tal. As xícaras estão fazendo tipo uma sensação de movimento que estão caindo, só que a porta ainda do armário ainda está fechada, né? Que eles brincam que é o armário do Schrödinger, né? Schrödinger, Tá nem vivo, obrigado, Schrödinger. Isso. Eu lembrei da ilustração. Igual o gato dele que não está vivo e o prato que ainda não caiu. Esse prato quebrou ou não quebrou, né? Na verdade ele está nessa potência, né? Então eu acho que quando a gente está circulando essa história de potências, né? Assim, esse insight, vamos chamar assim, né, do matemático, esse insight do movimento, eu acho que isso é meio que natural, né? E isso não pode ser tratado como extraordinário a ponto de ser metrificado e pausar isso. Então essa é a minha crítica. Não, mas olha que legal, eu acho que a gente talvez esteja falando a mesma coisa e está confundindo uma coisa. Acho que uma maneira interessante é assim, essa consciência nossa que percebe o mundo, talvez não seja ela a única fonte dentro de você para a fonte desse livre-arbítrio. Eu acho que aí a gente resolve o problema, porque o que eu acho que aí a neurociência pode bater um pouco do martelo assim,
Desculpa, e aí é até legal, porque isso tem trabalho desde a década de 80. Quantos bits por segundo sua consciência consegue trabalhar? E aí é mais a visual, né? Então, porque não dá para mapear tudo. E a sua inconsciência visual. E aí eu queria te explicar vários trabalhos que ajudam a gente a ter insight. Isso é bem legal. Então a gente também tem métricas para ajudar a insight. E aí eu acho que entra nesse livre-arbítrio. O que eu quero dizer é assim, se querer botar toda a conta do livre-arbítrio na consciência, eu acho que dá poder demais para ela. Ela é muito mais uma coadjuvante do palco do que a atriz. Agora, ignorar que dentro desse sistema biológico, psicossocial, eu vou ter essa autonomia e vontade, eu acho que aí a gente está, felizmente, num consenso. Mas olha que legal falando do insight. Isso é legal, isso funciona. Vale a pena. Então, por exemplo, você está... Vamos pegar uma coisa mais corriqueira, mas você está pensando... Está escrevendo um capítulo, sei lá, ou escrevendo alguma coisa, ou fazendo uma coisa difícil. Uma dica aí que funciona de verdade é assim... Se esforce o máximo que você conseguir para resolver conscientemente ali. Não deu mais? Faça algo que te distraia daquilo e deixe o seu inconsciente trabalhar. Então, por exemplo, caminhada. E aí tem o legal é que tem evidência para mostrar, inclusive, que tipo de exercício ajuda ou que tipo de distração ajuda. Por exemplo, tela não ajuda. Agora, correr 30 minutos depois você melhora, você potencializa absurdo. Eu já li isso aí. Dormir ajuda. Contato com a natureza ajuda. Punheta. Não, transar. Mas nem todo mundo tem esse privilégio, meu amigo. Nem todo mundo tem esse privilégio. Quem nunca parou para estudar, para bater uma punhetinha, levanta, tá aqui uma primeira pedra. Fala assim. O sono e o sonho, né? Que voltando aí ao Freud e Jung, que eles falaram da importância. Tô mentindo, audiência. Hoje a gente entende maravilhosamente bem que o papel do sono e do sonho, inclusive do porquê que a gente tem sono REM e não REM, isso hoje biologicamente está muito claro. A ideia é muito bonita, inclusive. Em cada fase do sono você vai intercalando reforços dos preconceitos que a novidade do seu cérebro encaixa, e na outra fase do sono você abre isso para que outras áreas do cérebro interpretem essa informação para generalizar essa informação. Então o sono e os sonhos. Por isso que inclusive quem não sonha, por exemplo, antidepressivo, que inibe a fase REM do sono, e aí a inibição da fase REM está relacionada à mortalidade precoce, à demência, a um monte de coisa. Então sonhar é fundamental para os mamíferos. A gente sabe que todos os mamíferos sonham, que vários outros, inclusive aves, sonham, até insetos a gente sabe, os insetos são bem interessantes. Até para estudo de consciência, então inseto e o polvo é bem famoso nesse sentido, né? São organizações cerebrais muito distintas, mas que nos ensinam pra caramba disso. Mas só para voltar, então, vale muito a pena, esgota conscientemente o seu esforço para resolver o problema e depois deixa o seu inconsciente trabalhar. Não é o inconsciente do Freud. Não, sim. Eu não vou falar do Freud mais, não. Que... Não. Mas... Cara, eu li a obra do Freud. Eu namorava uma menina. E ela entrou na faculdade de psicologia e eu burro não entrei em medicina, né? Então, assim, fiz um ano de cursinho. Durante esse primeiro ano, ela foi apresentada... Então, a gente lia junto. Então, assim, eu até ontem... Cara, eu tenho lá a obra na minha casa, os meninos sabem, hein? Eu respeito demais o Dr. Freud em relação ao que ele fez pela ciência moderna. Eu não estou negando o papel dele, mas é que eu acho que ele é um puta de um superestimado, além de ser satanista, né? Isso é fato histórico. Até dessa herança cultural que ele deixa. E eu acho que isso que pode ter conspurgado a obra dele, na minha humilde opinião, né? Eu criticando Freud, olha lá. Mas de qualquer jeito, assim, eu acho que essa ideia da criatividade, e eu acho que aí ela até ajuda a gente a assentar essa discussão de livre-arbítrio de uma maneira coerente, que o que eu estava discutindo, e eu acho que eu não fui claro, por isso que a gente entrou uma contradição transitória que não existia, era a ideia dessa consciência, porque a consciência humana, esse eu aqui que está buscando... Então isso é até interessante, eu vou até exagerar a minha velocidade de fala aqui para provar um ponto. Se eu tivesse que escolher a palavra que eu tivesse que escolher aqui para poder falar, para poder fazer sentido do que eu estou querendo entender, eu não conseguiria escolher isso de forma racional. Deu para entender mais ou menos aí? Perfeito. Ou seja... o gist da ideia, o meu cérebro apresenta para essa parte do que vai escolher as palavras, mas eu não tenho controle disso. Se fosse assim, um paciente com AVC que tivesse consciente, era só pedir, mexe o braço aí, cara. Claro. E o cara ia rir da minha cara e falou, rir ou chorar, né? Falar, sacanagem isso, né? Mas então, eu acho que isso a gente concorda. Então, mas o fato é que, e aí eu não quero negar isso, que existe nessa complexidade, de novo, né? Consciência, inconsciência, corpo social e etc. e cultural,
essa liberdade para que a gente possa implementar essas virtudes que a gente tanto louva aqui. Como que você mensura a importância da consciência e da inconsciência? Então, Porque isso não, é uma coisa que não... Do ponto de vista metodológico, já que a gente falou de uma ideia de neurociência, de metodologia, como que a gente consegue medir? Não, isso é Porque legal. a consciência é uma coisa que dá para você, de uma certa forma, entender como que você mede. E como que você mensura uma inconsciência? Isso é legal e é mais fácil do que parece, assim. Então, por exemplo, sabe aquelas imagens subliminares? Que é aquela imagem rápida demais para você perceber? A gente consegue ver, então isso é bem bonito. Então, seja da ressonância funcional, magnetoencefalografia, encefalograma, vamos pegar visual que é mais fácil, é uma metodologia mais usada há 50 anos aí. O que acontece é que eu, por exemplo, eu estou te vendo aqui e estou reconhecendo isso. E eu consigo ver e grudar isso, integrar isso, para que faça sentido na minha consciência que o Regis está na minha frente batendo papo comigo. Mas poderia aparecer aqui de forma, em poucos milissegundos, uma imagem que eu não traria a minha consciência, e aí se você me perguntar se eu vi, eu ia falar que não, mas eu percebo uma mudança de disparo no meu córtex occipital. E aí com esse mismatch, com esse desencontro, aí tem fenomenologia no meio, ou seja, eu preciso... E essa é uma das essa é uma das maiores barreiras para o estudo da consciência. Porque como eu preciso te reportar o que acontece, isso metodologicamente é super problemático. Mas nesse sentido não é tanto. Porque ao conseguir te dar imagens supraliminares, ou seja, que eu levo para a consciência, e outras que eu não levo, a partir do mismatch disso, eu consigo extrair aquilo que é ativado. E aí uma das teorias de consciência mais legal, que chama Global Workspace, que é assim, que a consciência seria, bem grosseiramente, né? E aí de novo, são teorias meio reducionistas, mas seriam essa generalização do estímulo para esse córtex frontoparietal, para que eu agregue e distribua a informação para o todo. Então, por exemplo, ao te perceber, então agora eu estou te vendo. Eu consigo, por exemplo, a partir da sua linguagem não verbal, saber se você vai concordar comigo, discordar ou me bater. Eu consigo entender se a luz está vindo de trás de você ou para lá. Se a temperatura que você está percebendo que eu percebo é a mesma. Tudo isso eu consigo por trazer você à consciência. Então, o Global Workspace Theory é uma teoria que a consciência melhoraria, otimizaria a capacidade de unificar essas informações para que o cérebro como um todo percebesse. A questão é que a consciência em si, o quanto ela processa de bits, então isso é muito interessante. Estou voltando até esse trabalho da década de 80. Conscientemente, do ponto de vista visual, eu consigo lidar com 80 a 90 bits por segundo. Chegam mais de 10 milhões de bits por segundo no seu córtex occipital. Então, o que você leva para a consciência é muito pouco. O YouTube que a gente está usando e vai ser visto por ele. O YouTube passou a ser possível quando o YouTube aplicou leis da neurociência para a programação. Que é o quê? Por exemplo, eu estou te vendo agora. O meu cérebro não manda nenhum bits adicional se você ficar parado. Ele só vai mandar o bits adicional para a consciência se você mudar, se você levantar, se você mexer o braço. Ou seja, os bits são sustentados, a informação é sustentada e só a mudança faz acontecer. O YouTube só foi possível quando a gente conseguiu otimizar e reduzir, portanto, o tamanho dos arquivos usando o cérebro para essa percepção e para essa construção. Então, essa ideia da consciência inconsciente não é difícil de ver a correlação dela, que é o easy problem da consciência, que é o problema assim, a correlação da consciência e inconsciência eu tenho. Agora, como é que isso explica o fenômeno? Opa, esse é o hard problem. Esse é o problema difícil que tem muita gente quebrando a cabeça hoje para tentar resolver. Eu acho legal porque a gente discute muito enquanto percepção, porque toda metodologia vai lidar bem com percepção. Mas, por exemplo, coisa como criação vira um problema. Por exemplo, Bach, quando fez uma sinfonia maravilhosa, Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, qualquer um que você pegar, o problema da criação é difícil ser explicado ou abordado pela neurociência, justamente porque ela não dá para fazer um modelo indutivo experimental. Porque quando a pessoa tem uma epifania, você simplesmente, essa percepção, por isso que eu acho fantástica essa questão da percepção e do ato criativo. É isso que eu acho legal, o fogo de Prometeus, que a gente vive falando, que é essa ideia do livre-arbítrio, eu acho que fica bem claro nessa ideia do poder criativo. Michelangelo, quando vai fazer Davi. E na arte fica fácil, porque é o grande poder criativo, né? Fica difícil não recorrer à ideia de livre-arbítrio, embora restrita por constrições das mais variadas formas. Quando eu vejo essa questão da criação, o livre-arbítrio para mim é onde ele se prova
como fenômeno de forma mais pura. Faz sentido para você? Faz. E eu acho que você tocou num ponto lindo, porque eu acho que é muito difícil para a gente, quando há algo tão claro como fenômeno decisório, vir qualquer teoria científica, por mais robusta que seja, para questionar de alguma maneira, porque incomoda demais. Porra, é o que eu percebo. Não vem inventar moda de que isso aqui é algo que estão colocando, que estão inventando. É muito difícil fugir disso. Mas olha que interessante. E é aí que o Anil Seth, que eu falei um pouquinho lá atrás, que é esse autor do livro incrível sobre consciência que chama Being You, olha, essa porrada é forte. Que ele fala que o livre-arbítrio é mais uma percepção. Olha que interessante. O livre-arbítrio é mais uma percepção em cima da minha perspectiva, da minha vida como ela é feita. Ou seja, é verdade, né? Ela seria como quase um efeito colateral dessa tomada decisória que independe de mim, mas o cérebro, para que ele construa essa coerência, já que é o que ele quer, reduzir entropia, reduzir bagunça, reduzir tudo. De novo, né? O cérebro preditivo é uma teoria, tem uma teoria para quem quiser ler sobre isso, que chama Teoria da Energia Livre, Free Energy Principle, de um autor que chama Carl Friston. Esse cara consegue, com essa teoria, que basicamente é a segunda lei da termodinâmica, que num sistema fechado a entropia aumenta, porém a vida é a redução da entropia. Como é que essas coisas se conciliam? Ele vai mostrar que é possível e faz sentido. Bolsões de entropia, de complexidade com redução de entropia fazem sentido no sistema como um todo, basta ver o ser humano. Então, para a nossa vida existir, a gente está fugindo do equilíbrio termodinâmico até quando a gente atinge, que chama morte. Então, o equilíbrio termodinâmico para a vida chama morte. Só que durante a minha vida, eu consigo sustentar por 70, 80, 90 anos se eu tiver o privilégio de fugir desse equilíbrio. Só que isso não é às custas de uma redução de entropia no ambiente, pelo contrário. Um ser humano, olha que interessante isso, o nosso metabolismo é de 2.000 quilocalorias por dia, não é? Só que se a gente somar, olha que legal isso, a luz que você consome, a gasolina que você consome e toda a energia que você produz, um ser humano, em média, consome 11.000 quilocalorias no planeta hoje e um americano mais de 20.000 quilocalorias por dia. Ou seja, por mais que eu, enquanto bolsão de redução de entropia, exista, no sistema eu aumento muito mais o caos. Então a segunda lei da termodinâmica... Essa é a parte que eu respeitosamente divirjo, porque se você olhar a produção cultural desses seres humanos e o nível que eles saíram do lugar onde eles vieram, continua sendo uma organização sublime. Não, então, mas o bonito assim... Entende? Porque o ser humano não vai poder ser medido só em quantidade de CO2 ou poluição, ele vai ter que ser medido pelo que ele faz de melhor, não o que ele faz de pior também. Não, mas o CO2 aqui não estou nem falando de efeito estufa, não. Eu tô falando mas você só... entendeu o que eu quero dizer? Claro. Mas o que eu quero dizer que é bonito, assim, é que... para falar da consciência e para falar disso que a gente chegou lá na vida e na consciência, que é o Free Energy Principle, o FEP, lá do Carl Friston, que é inclusive um neuroradiologista lá de Londres, um cara bem legal, que vale a pena ver e conhecer um pouco mais da ideia dele. Em nenhum momento dessa teoria, esses privilégios e complexidades humanas estão dissociados. Isso que eu quero dizer, assim, e isso eu acho que é um erro da ciência, assim. Aí eu queria falar do outro lado, assim, porque isso é muito ruim da nossa parte. Dado que hoje a gente prova tal coisa, é só isso que existe, ponto, e qualquer coisa não existe. Aí fudeu, aí literalmente fudeu. Perfeito, e aí Tamo junto pra caralho. Tamo juntasso nisso. Porque assim, aí. isso é um pouco frustrante, porque assim, cara, fala com naturalidade e tranquilidade dentro da sua competência, mas entenda os limites. A ciência, então, vamos pegar a mãe da ciência, né? A epistemologia como toda a filosofia, né? A filosofia, né? A filosofia é essa mãe. Tem até um meme muito bom do Mr. Splinter, que é o filósofo, e todas as outras áreas do ladinho, assim, né? E aí... E eu acho que, inclusive, isso é um erro, né? Os tartarugas ninjas crescem... As tartarugas de lado? Isso. E aí o Mr. Splinter continua do mesmo tamanho, os tartarugas crescem. Mas eu acho um erro ignorar o Mr. Splinter, como é um erro ignorar a sabedoria da sua avó pelas informações do Google. Eu acho que são coisas totalmente distintas. Gênio. Perfeito. Isso eu gostei demais. E eu acho que é aí que a gente... Que esses cientistas erram, Isso. até para reduzir demais. Pô, então quer dizer que insight nada mais é do que o exercício puro do... Não. Isso é uma maneira de descrever esse fenômeno nesse complexo, porque do contrário, vira religião. Do contrário, inclusive que religião é dogma. Mas o nome que se dá para isso, de uma forma bem expressa, é cientificismo. Isso, perfeito. Essa é uma das formas. Deixa eu aproveitar então. Qual que é o papel da ciência, que a ciência pauta, por exemplo, já que a gente trouxe isso aí, na pandemia? Na política em si. Então, como que a ciência deveria entrar eu acho que na política na época da pandemia? Eu acho que a pandemia foi rica nesse sentido, né? Eu acho que a gente
Eu acho que a vida é complexa, a vida é difícil, e a gente entende bem isso, até pela profissão que a gente tem e todas as interfaces que nós temos com a vida. O que eu acho que faz sentido, e essa é a grande habilidade humana, assim, eu acho que a gente devia ter criado painéis multiprofissionais e estraticamente, socialmente diverso, que elaborassem com a melhor evidência das múltiplas fontes a cada momento a melhor decisão, que tivessem métricas estimadas em tanto e tanto tempo para ver o que a gente presume que está ajudando ou não, e tivesse a tranquilidade para mudar e flexibilizar a cada segundo. Mas a gente não teve maturidade mínima em nenhum dos dois lados, porque aí eu acho também teve um cientificismo do outro lado também. E aí nem quero... eu acho até... É muito fácil errar aqui a palavra certa ou a maneira certa de descrever esse fenômeno Covid e Brasil, mas eu acho que a ciência, talvez de forma até reativa, extrapolou para o cientificismo. E eu acho que a gente, para os dois lados aí, e quem tentou ser mais neutro ou ser mais dialogável, perdeu, porque... Mais aristotélico. Aristotélico perdeu porque o público não queria também isso, né? A gente queria a briga, a gente queria o MMA ali. Então, eu acho que a gente precisa, são pessoas educadas para tolerar, não sei, cara. Você tinha que ir num médico e você tinha que perguntar ele até ele falar, não sei. Porque a gente não é treinado para isso. A gente tem que ter a tranquilidade, né, e a maturidade enquanto ser humano, de forma geral, para falar, olha, não sei. Não, mas não sei. Não, mas você foi convidado do podcast, você vai falar que não sei? Sabe o que eu achei engraçado? Porque a gente falou aqui muitas vezes que a ciência assumiu o ar da graça. A ciência quase que se propôs a substituir a religião durante a pandemia. É muito claro isso. E é muito problemático, porque a religião, quando você tem todo o problema, você pode recorrer a Deus. E se a ciência fala não sei, você se vê na ingrata situação de perguntar. E eu pergunto para quem então, se você pegou o lugar de Deus? É um lugar nihilista, e eu entendo porque o cientificismo vai abundar na face da Terra nesse momento. Porque é o que vai ter uma mentira. É o menos pior que nós pode ter uma mentira, a gente pelo menos mente sistematicamente e tenta causar uma certa... mas o legal até para desprovar esse ponto, né, e para colocar a ciência num lugar que é dela, né, nem acima nem abaixo, é que, igual a gente provou que a matemática não se prova em si, que ela vai começar com um axioma, né? É o problema lá do Gödel. A ciência também é. Então, assim, o Caio comentou perfeitamente no sentido de que, dado traz princípios, a ciência voa. Mas ciência, prova esses princípios que você acabou de falar. Não, deixa quieto isso aqui. Já presume que é assim mesmo e bora. Né? A questão é que é uma ferramenta potente? Uma voz social que é necessário ser ouvida? Definitivamente. Por outro lado, é influenciado por esse contexto social, como a gente viu na pandemia? Também. Então, eu acho que é nenhum dos dois extremos aí, né? Então, nem deusar, nem colocar, até porque, definitivamente, a grande maioria das pessoas que faz ciência faz com a melhor das intenções e em busca dessa verdade de V maiúsculo. Agora, que é muito fácil errar a competência, o chão que eu estou pisando e presumir que o meu chão é mais firme do que ele isso é muito comum. Sabe isso que é muito engraçado? Você falou assim, teve um problema, porque você não sabia em que acreditar, porque uma hora você tinha um cientista falando assim, estudos dizem isso. Aí depois outro cientista falou, não, estudos dizem aquilo. E eu acho que nós estamos, de uma forma menor, mas numa discussão ainda acalorada, na questão do aquecimento global. Você vai falar assim, metade dos cientistas falaram que não, besteira, já foi. Só as vacas soltando pum. Metade está fazendo já. As vacas estão soltando pum. A outra metade. Vamos fazer um grande churrasco e resolver o problema. É isso. Então, uma parte vai falar isso, vai falar, imagina, já aqueceu, já esfriou, isso é mais um ciclo. Se você olhar o big picture, isso aqui não é nada. Aí eu vou falar, cara, a Greta Thunberg fala assim, se prepara que em 5 anos nós vamos ser consumidos pelo fogo do inferno. É difícil, não é para o cidadão comum. Eu queria resgatar aqui a Belle Époque. Por que a Belle Époque? Porque a Belle Époque foi o cume da ciência em termos de... chegamos ao ápice aqui das descobertas e tal, e quando a gente... implementar todas essas potências né, do homem, né, o homem no centro do mundo, o homem enquanto capacidade de desenhar e dominar o mundo, e que tá tudo certo até aí, né? O resultado disto prático, factual, foi o século XX
São duas guerras mundiais. Não, foi Napoleão antes. Não, mas sim, mas século XIX. Com Napoleão, que é o projeto do iluminismo. Mas isso foi terminar lá no pós-modernismo, você entendeu? Piorou. O positivismo é Positivismo. Augusto Conte. A crítica. Fudeu com o Brasil, caralho. A ciência crítica. Já fica a dica. Não, o Brasil fudeu com o Já Brasil. fica a dica o do Augusto livro. Conte é um pobre coitado no Não, Brasil. então, ordem e Mal foi progresso, lido. ordem e progresso é um tema positivista, né? É isso. Eu queria mudar aqui um pouquinho o rumo da Não, prosa. mas eu acho que a gente atrapalhou. Você estava Não. construindo um argumento que eu acho real, né? No sentido de que essa fantasia desses valores meia boca que a gente foi criando e foi cientificizando, levaram a esses ismos que destruíram o século XX. E assim, E a né? necessidade talvez de uma reinterpretação. Não, talvez assim, na minha opinião, é a questão da liberdade para exercer o seu livre-arbítrio e que isso está cada vez mais cerceado. Você pode chamar de cerceamento de liberdade de expressão, cerceamento econômico, você pode falar de metacapitalista, você pode chamar de comunista, mas o livre-arbítrio, o Oeste, né? A ideia de Ocidente, né, que ela é baseada nisso. A Declaração de Direitos Humanos da ONU. Só para falar que é próprio método científico obedece o preceito da discussão de experimentos para chegar a uma verdade. A própria ciência necessita de tese, antitese para uma nova síntese. Só para, desculpa. Não, mas é isso mesmo. E assim, eu vou dar um passo antes, até vou falar na Idade Média, né? Quando Agostinho estava discutindo lá, era tese e antítese, e eu provoco as pessoas dizendo que o método científico nasceu na Idade Média, e não é uma... Ele é cristão, e não é ele uma é cristão, provocação, né? Por quê? Porque essa tese e essa antítese, né? Isso, primeiro, partiu, né, isso partiu de Agostinho, chegou em São Tomás de Aquino e tudo mais, e o método científico, como a gente conhece hoje, tipo de provar... É do Bacon. Né? Não. Era de provar os milagres da Igreja Católica. Santo Anselmo, por exemplo, para provar assim, Deus, inclusive. Isso, né? Qual outra religião, né, e aí assim, né, prova os seus milagres ou os seus feitos. Por mais imperfeito que seja, eu tô falando da vontade de se provar que aquilo é verdade, independente se o método ou se é verdade ou não. Mas a busca da verdade, isso nasceu dentro desse conceito macro que a gente entende por Ocidente, né? E que pressupõe o cristianismo nessa baila da ciência. Por que eu estou falando isso? E esse argumento veio por conta disso. Porque é uma imbecilidade, é uma ignorância, tipo você opor religião à ciência. Porque são coisas que elas falam da mesma coisa, a saber, o que é essa coisa? A sabedoria. O que é a sabedoria? É você ter porções crescentes de verdade. E essas porções crescentes de verdade, o que é? Você tem um insight, você tem a vontade, você checa com a realidade e você tem a certeza de que está certo. Isso a gente chama de sabedoria. Né? E isso tem a ver com o que a gente estava contando antes, com o livre-arbítrio. Então, se você tomar o livre-arbítrio como critério de caracterização de seres que existem neste mundo, né? A gente discutiu aqui que não existe raça humana, inteligência humana sem o mundo. Então, a gente pode descrever, de acordo com o livre-arbítrio, Darwin do mesmo jeito e tudo da ciência que a gente aprendeu na terceira série do mesmo jeito. Mineral, vegetal, animal. Que vem do Aristóteles, inclusive. Isso é aristotélico. Isso é aristotélico. Ser humano que tem um livre-arbítrio que a gente discutiu aqui como animal imperfeito, insuficiente, e os que creem, aonde está o livre-arbítrio máximo? Em Deus. Então o que acontece? A própria fé no conceito cristão depende disso, porque o conceito de fé não tem evidência. A ideia é ser um mártir da razão aí. Né? A fé, você comentou o mártir como exemplo máximo dessa virtude. A fé é literalmente abdicar das suas grosseiramente, né? Mas abdicar das suas ferramentas cognitivas para falar, independente de qualquer bosta. Eu quero ver acontecer aqui. Porque é absurdo. Porque eu vejo, porque eu tô vendo, né? Vai lá e vê, palpa lá a chaga, vê aqui, ó, põe então, esse é o mote, né? Mas isso é interessante, né? Essa ideia do livre-arbítrio ou dessa responsabilidade, né, das minhas ações,
você vê que ela é fundamental a esse ethos nosso, assim, o nosso funcionamento social, que e por isso que é muito interessante, porque antes quem era... Isso é uma mudança política interessante da defesa do livre-arbítrio, porque antes quem defendia o livre-arbítrio era a esquerda para poder falar coisa que a direita não permitia, e agora a coisa mudou, né? Ficou uma loucura, né? Então, mas é porque Exato. a esquizofrenia nos extremos aí é literal, né? Perfeito. Mas é muito interessante essa guinada que a gente teve contra um preceito que definitivamente é ocidental. Essa ideia do indivíduo, né? Tem esse cara, ele é estranho porque ele tem 3 formações diferentes. Ele chama Joseph Henrich. Ele é um americano. Ele é professor lá em Harvard e ele é antropólogo, economista e psicólogo. O cara tem as 3 formações. E ele tem vários livros riquíssimos. O último deles é para falar um pouco de como é que chegamos até aqui, né? De como é que o Ocidente se construiu, né? E é muito interessante porque ele vai mostrar que até juntando isso do ponto de vista antropológico, não é possível explicar nada do que aconteceu no Ocidente sem colocar a religião no meio e sem trazer, e isso é muito interessante. O cristianismo tem algo, e aí não é uma defesa... E os gregos também, nessa isso, história. então, mas ainda que seja para negá-lo, é que a gente estava falando. Não, mas até porque a Bíblia tem muito Ctrl-C, Ctrl-V dos gregos, pelo amor de Deus. E dos babilônios. Isso, não. Era brother, velho. Era brother. São Falei Paulo que Sêneca era um brother. Isso, não, então, mas a ideia toda aqui, e o Joseph Henrich tem esses livros, o livro dele que ele fala mais claramente isso chama Weird. Weird é de estranho, Esquisito. mas é Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic. Qual que é a ideia dele? Falando um pouco dos limites da ciência. Os liberais, entendi. A gente tá achando que, por exemplo, pega 95% dos estudos de psicologia na literatura são feitos com undergraduates americanos. Que diabos isso representa a humanidade no seu todo? Nada. E de repente disso você quer ser cientificista para explicar o mundo como ele supostamente é nessa complexidade. E aí o Weird, que é esse termo dele, é um artigo que ele publicou em 2011 para criticar a metodologia científica e falar: para de querer, a partir de undergraduates americanos, universalizar essa porra para o mundo. E aí ele já fica desesperado e ele, felizmente, provoca uma revolução, pelo menos pessoas sérias da antropologia, sociologia e psicologia. Esse livro, ele amplia isso para falar assim, tá bom, por mais que a ciência esteja com seus problemas metodológicos, mas de qualquer jeito, ser ocidental, ser educado, ser industrializado, ser rico e democrático, não democrata, porque aí já entra na política americana, tem uma história também. Como é que a gente reconstrói isso? O livro é um catatal lindo. Inclusive ele mostra gráficos onde ele mostra que a presença do cristianismo vai mudando características. Então, por exemplo, olha que interessante, isso é muito legal. Quando o cristianismo traz o incesto, ele obriga pessoas de certa distância a não procriarem entre si. Então faz com que muitas pessoas tenham que mudar de cidade. E essa mudança de cidade faz com que obrigatoriamente você troque mais. Então ele vai mostrando que onde o cristianismo ia entrando, você ia tendo uma série de iniciativas e mudanças culturais que poderiam, como acabou acontecendo em algum momento, levando... De novo, óbvio que isso não era para acontecer no sentido fatalista, mas que era um terreno que você ia fermentando por essa ideia. Por exemplo, a salvação, ela é individual ou ela é coletiva? Ela é individual. E caramba, é uma das pouquíssimas religiões do mundo onde o eu isolado ali a consciência de si máxima. Fundamental para a criação do Ocidente. Isso é fundamental para a criação do Ocidente, meu velho. E do liberalismo e das de tudo. Mas né? aí olha que interessante, é tão a base que a ciência vai usar isso para falar que o fenômeno que você tem do mundo justifica a busca pela verdade absoluta, entre aspas. Então, olha como é que... E aí o legal desse livro dele, até pelas múltiplas formações, é que ele vai mostrando que pro bem ou pro mal, né, ou além do bem e do mal, usando outro livro do Nietzsche aí legal, a gente não pode ignorar essa história e essa comunhão das perspectivas, né? E eu acho... mas, cara, esse eu tem muito livre-arbítrio aí. Nessa ideia de você jogar pro eu... É ir pulindo, né?
É uma ideia do livre-arbítrio. Sim, sim. Ainda que ele esteja restrito por N coisas. Não, mesmo que ele esteja restrito. Isso. Ainda que ele esteja amarrado às emoções freudianas. Já que tá falando às Nietzsche. pulsões. Não, é verdade. Existe essa camada. Claro, a adorei libido. da libido que você falou, mas eu vou usar um outro termo que é mais legal, porque a gente dizendo existe uma vontade de poder. Isso. Existe Macht. Existe algo que se manifesta. É outra força. Que quer se manifestar. O poder que Foucaultiano clama. que você tá falando. E Hegel vai chamar isso. Esse é o espírito. Esse é a questão do Zeitgeist. espírito. Exato, o Zeitgeist. O espírito do tempo. O Spinoza chamava de conatos. O Spinoza também é um cara maravilhoso. Muito bom, O Spinoza muito Eu queria mudar mudar mais um pouquinho, que já que a gente tem tempo, eu queria aproveitar o resto do tempo que a gente tem. Cara, tem uma ideia, como que funciona no cérebro essa ideia de dicotomia ou de equilíbrio emoção e razão? eu acho que na pergunta você já refinou bonito e legal aí. Quem ficou famoso por isso foi o erro de Descartes, o Damasio, né? O próprio Descartes, eu acho que se ele pudesse falar o que ele acreditava naquela época, eu acho que ele teria sido mais ousado até, né? Eu acho que ele já foi muito e eu acho que se permitisse, talvez o cara ainda botasse mais lenha na fogueira, assim. Mas grosseiramente, né? Aquela ideia, então, o Descartes ele foi muito corajoso até de querer topografar as coisas. Quando ele fala da pineal, sabe o que é mais triste essa ideia? Até hoje tem gente que acredita que descalcificar a pineal ajuda nessa comunicação. É uma loucura. Então, assim, Chakras. É uma confusão. A lógica não é tão ruim, porque na verdade a pineal é a única estrutura ali que une realmente, que não é bi, né? Ela é unida, mas ela é bi, na verdade, embriologicamente ela é bi, então, tadinho Descartes, não sabia disso. Mas o fato é que nessa distinção que ele fez, né, ele acabou criando essa herança toda. E olha que interessante, volta aquela ideia do fenômeno. Então vamos dizer que a gente prova que o livre-arbítrio é Por que dá para dizer isso? Depois eu posso mandar esse artigo e a gente pode voltar aqui só para discutir esse artigo. Tem um artigo da Brain, né? A Brain é uma revista inglesa que trata basicamente de processos básicos do funcionamento cerebral. E ele tem um artigo muito legal, porque assim, você tem doenças neurológicas onde ou a sensação do livre-arbítrio não existe mais, ou seja, a minha mão mexe e eu não acho que sou eu que estou mexendo, ou o oposto. No sentido, então, assim, nesse caso, a minha volição não é clara, eu não consigo ter esse contato. Então, você tem várias doenças que vão mexendo nesse senso de livre-arbítrio. O que esse cara fez que é muito interessante? Ele juntou todos esses casos para saber se existiria uma rede que conectaria todas essas áreas de lesão que aconteceram nesses pacientes que perderam alguma relevância com o livre-arbítrio. Olha que interessante esse artigo. Genial. É muito legal. E isso tem um nome na radiologia que chama Lesion Network Study, né? Então você estuda a lesão a partir da rede. E esse doidão, que é um cara muito legal, que estuda só essa metodologia para explicar vários fenômenos neurológicos e psiquiátricos, mostrou que existe, e é por isso que tem essa ideia do livre-arbítrio como percepção, independente da verdade dele no mundo, independente se o livre-arbítrio existe, você entender aquilo como algo volitivo seu é fundamental para o bem-estar e para a sincronia humana. Mas eu estou falando isso por quê? Eu só lembrei do livre-arbítrio aqui porque nesse estudo de redes cerebrais, isso é outra coisa legal, né? A gente já mudou da ideia de topografia, ou seja, de localização para rede. Funcionalidade. Né? Isso, para função. Então, isso é uma mudança necessária. E a gente está ampliando também, então, o que a gente chama hoje de embodied consciousness, que é a consciência corporificada, mas o corpo aqui não é só o corpo físico, mas esse corpo cultural, social. Então, são maneiras que você vai agregando. Mas voltando à sua pergunta da razão e da emoção. A mesma coisa aconteceu quando o Damasio mostrou que com algumas lesões nessa área do meio do nosso frontal, que é o frontal ventromedial, ao impedir a comunicação da emoção com a razão, que era o frontal, a pessoa parava de decidir. E aí olha que bonito, olha como é que as coisas se juntam e essa dicotomia é um erro talvez de palavras e de conceitos e não de verdade. Olha que bonita essa ideia. Isso é bem legal. Para que diabo você tem um cérebro? Já parou pra pensar nisso? Para que você tem um cérebro? Para gerenciar o mundo. Boa, perfeito. É o CEO. Lindo. A ideia é gestão. Gestão do quê? Gestão de si próprio e das relações externas. Nessa troca, perfeito? Para que você possa manter aqui, entre aspas, da melhor maneira e de preferência, voltando à nossa ideia de crescimento, construção dessas virtudes para que você possa se elevar e progredir, mas também nesse entendimento do mundo, tá? Olha que legal. Então a ideia do cérebro é sincronizar aqui dentro e sincronizar o meu corpo com o ambiente.
Deu para entender e parece razoável aí o argumento. Olha que bonito. O que você usa para sincronizar com o ambiente externo? Os seus sentidos. Visão, audição, tato. Cada organismo, inclusive, vai ter esse mundo criado e permitido pelos sentidos. O que um biólogo alemão do século XX chamou de Umwelt, que é alemão, que é mundo em alemão. Que é o quê? Quando eu enxergo o que eu enxergo das ondas eletromagnéticas, eu presumo que o mundo é só isso. Eu não saberia de infravermelho se não fosse tecnologia. Eu não saberia de ultrassom se não fosse ultrassom. Sim. E, inclusive, na medicina, a gente amplia... cisne negro. É um cisne negro. Eu vou ampliando essa minha percepção de mundo a partir dessas coisas que, a princípio, não fazem parte desse Umwelt, dessa restrição de realidade que eu faço. Mas olha que bonito. E como é que você sincroniza para dentro? Emoção. A emoção é literalmente um diálogo do seu cérebro e do seu corpo para que ele possa te avisar o quão sincronizado ou não sincronizado você está naquele contexto. Emoções negativas, não estamos sincronizados. Emoções positivas, yes, é isso aí. Quando você está bem, quando você está grato, quando você está sereno, é literalmente um diálogo cérebro, mente, corpo para dizer, tá legal. Nesse estado de funcionamento, nesse estado de existência, sincronia bate com a minha expectativa, seja fisiológica, bem dura, nos nossos livros de fisiologia, seja uma questão mais transcendental, espiritual. Mas existe ainda uma ideia de controle disso através da razão. Também. Tem que ter. Claro senão... que a ideia do estoicismo, o estoicismo é literalmente isso. O epicurismo também, através da taraxia. Perfeito. A própria apateia, a ideia de você se desvincular dessa emoção para poder tomar uma decisão. Mas olha que legal, olha como é que encaixa bonito. Aí, se quem quiser ler inclusive sobre isso, tem uma autora linda que chama Lisa Feldman Barrett. Ela tem um livro que chama How Emotions Are Made, ou 7.5 Myths About the Brain, os 7 mitos e meio do cérebro. A ideia dela chama Teoria da Emoção Construída. A emoção não é universal, a emoção é uma construção biológica, social, não é o woke americano doido que nada é verdadeiro. Não fode, né? Fala em construção. Não é nesse sentido. Ela é outra coisa que começa com W, que a gente não gosta. Isso, né? Então, mas aí é demais. Aí é psicopatologia, aí tem explicação neurocientífica para isso. Mas voltando, olha que legal. E aí, se o papel do cérebro é fazer essa gestão, faz ou não faz sentido ele ouvir um dos principais shareholders dessa mesa decisória que é o corpo? Claro que faz. E é, portanto, natural e esperado que ele precise ser equilibrado, dialogado com a emoção. No sentido de que, na verdade, emoção, a palavra não é muito boa. Por quê? Porque emoção já é a resposta que eu dou desse diálogo, tá? A ideia melhor seria afeto, mas é que aí começa a complicar, tá? Então, afeto seria essa percepção dessa emoção. Você tá isso. Não há atitude da emoção. Isso. Porque o próprio conceito de emoção, né, motion... Uma via aferente, não é diferente. Isso, perfeito. E aí, olha que legal. E a ideia toda, a beleza toda, o livre-arbítrio inteiro, o elogio inteiro desses caras fantásticos que eu estou discutindo aqui é o seguinte. Legal que você está sendo transmitido de alguma maneira, consciente ou inconsciente, para essa mesa decisória, o estado que você está. Você me fechou no trânsito, uma coisa, vamos voltar ao estoicismo clássico. Eu não controlo o mundo, mas eu controlo a reação que eu tenho do mundo. Esse é o maior elogio a esse diálogo, ou essa mesa decisória, ou esse papel de gestão do cérebro. E é por isso que, de novo, esse tipo de exercício e esse tipo de filosofia pega tanto. Porque ele literalmente traduz, e aqui, claro, né, eu estou usando o que a gente tem de ciência hoje, mas a minha impressão é que isso aqui é tão forte e poderoso que ele traduz literalmente em ideias e palavras o que definitivamente acontece dentro de nós. Ou seja, mesmo sem saber de neurociência, os gregos estavam certos. Nenhuma história aí, nenhuma novidade, porque sempre estão certos. Posso te corroborar? Por favor. Posso te corroborar? Né? Assim, eu gostei muito. Eu acho que um dos possíveis pontos de críticas do Descartes é que ele esqueceu de considerar por invenção. Quando no livro, nas meditações, ele chega no cogito,
E ele fala que a atividade mental, e isso foi inconsequente, até porque Descartes era um puta de um cristão, e ele era coroinha, comungava e tudo mais, ele nunca questionou isso, e não era a intenção dele fazer isso. Ele é bem cuidadoso na obra, nas meditações e tudo mais. E talvez todos esses demônios que assolavam a cabeça dele fez ele se perder para essa questão da questão da pura imaginação, porque assim, para mim, e existe uma teoria disso, né, de que a descoberta, o cogito é uma não descoberta, né, no sentido de que é o argumento de, e aí o que você estava falando, é o argumento de Sócrates contra o cético, no sentido de que não se pode negar alguma coisa sem se afirmar essa negação. Por exemplo, você pensa, logo você existe, certo? E eu? Né? Então, eu penso... Por esse conceito, não existe, né? Então, eu penso, logo existe. E o pensamento do Marco, né? Se eu não penso o pensamento do Marco, o Marco existe? Perfeito, solipsismo. O Marco existe? Aí. E aí? Onde é que Descartes, como é que Descartes responde isso? Então, isso é uma pergunta. Claro, o Descartes foi fundamental, eu não quero diminuir, mas dar o devidamente enquadramento. Acho que é um pouco disso que a gente está fazendo nesse episódio. Genial, né? eu também acho. Né? Então, assim... eu gostei muito dessa... Né? Então, assim, resolve esse problema. Veja, o que ele fala eu tive a oportunidade, eu li as meditações, então inclusive, perfeitamente... a parte da anatomia cardíaca é linda, linda, quase perfeita. Não, tá tudo certo, mas a conclusão, eu acho que, assim, e de novo, né, já critiquei Freud, agora Descartes, né, hoje eu tô que tô, né, mas assim, hoje eu tô foda. Só não critica Jung que a gente vai ficar puto. Não. E, então, assim, acho que talvez essa seja uma grande limitação da teoria, para além de todas as, né, todo o legado e o que ele estimulou, enfim, isso foi uma consequência não intencional, isso eu consigo afirmar com uma certa, né, razoabilidade, de ele não tinha essa intenção do que virou, e as virtudes dele se provam por si, né, e o que ele gerou em termos de evolução científica, né. Posso fazer um último questionamento antes da gente partir para o nosso querido pitch do livro? Cara, a gente gosta muito dos gregos, né? E você é um cara que tá... Na mesma pegada. Na mesma pegada. E você conhece da mente humana e dos distúrbios que dela advém. E eu queria te perguntar, qual que é a importância do conhece-te a ti mesmo no combate a essas doenças modernas que a gente tem hoje, como, por exemplo, ansiedade, depressão? O quão importante entra essa figura e essa ideia do oráculo de Delfos, da pessoa estar conectada com ela e saber quem ela é. Porque a gente vê muito uma galera, um abuso de medicação por N motivo, e você é um cara que tem um conhecimento filosófico e grego. Eu queria te perguntar, isso aqui não é neurológico? E é mais não, mas eu acho que encaixa bem, sim. Assim. Eu acho que a gente farmacologiza muito não farmacologizável, porque é conveniente e mais fácil, né? E eu acho que aí a gente volta até para a ideia de vários dos gregos que a gente está citando, a coisa começa cedo, né? Eu acho que falta um berço, porque o Rousseau, apesar de eu não concordar com 90% do que o Rousseau falou, o livro dele de educação chama Emílio ou da Educação. A primeira frase do livro dele, eu não vou falar igual porque eu não vou lembrar igualzinho, mas ele fala assim: o primeiro erro do sistema educacional é, dado que eu sei viver, eu aprendo matemática. É o caralho que eu sei viver. Que diabo é isso que eu sei viver? Eu não sei viver. E é por isso que antes, socialmente, nós tínhamos maneiras de desde cedo colocar isso dentro, porque isso é importante, assim. Isso é bem importante para mãe e pai que tá me ouvindo, pelo amor de Deus, assim. Para com essa loucura de que uma criança de 2 anos tem que ser dialogado com um adulto de 20. A gente tá fudendo a cabeça das crianças. Cara, mas não dá tristeza, velho? Quando você vê o pai tratando uma criança de 4 ou 5 igual, explicando, discutindo... Cara. Então, eu não quero dizer que tem que bater, eu não quero dizer que tem que ignorar nada. Não, pelo contrário. Mas só dá pra desconstruir o construído. Se você nunca construiu nada, essa criança tá quebrada. Minha esposa é psiquiatra infantil da adolescência e ela pega essa herança cultural fragmentada e tosca que nós vivemos, onde qualquer imposição, porque é encarado como imposição, é um erro.
Ou seja, qualquer tentativa de transmissão cultural para eu ter um edifício para ser construído é o problema. E aí o que acontece? Não tem nada lá dentro. Nada. E isso é interessante porque aí ela compra qualquer coisa que aparece no Instagram, e aí é interessante porque Felipe ela vira... Neto. E ela vai virando... Inclusive a isca do pedófilo, sei lá, porque vira fácil, porque não tem essa... Não tem um eu, não tem um centro, não tem um selfie. Rapaz, era o homem do saco. Não venha, cuidado que o saco vai me pegar. Não, aceite baile de estranho. Porque você fala assim, o que esse estranho tá dando baile pra essa criança? Vai comer sua bunda, não faz isso não porque foge ela não tem dele. essas condições de saber. Porque não tem nada ainda. Então eu acho fundamental isso e de repente, e acho que é o mais lesivo, certos papéis viram socialmente construídos. Só, não, a criança tem razão de não ter nada na cabeça. Mas ela achava que era astronauta. E aí, para piorar, você não dá nada de base e sabe o que você pede? O impossível, que é a felicidade contínua. Quer fuder a cabeça de um filho e fala assim, meu filho, você pode vender até miçanga na Praça da Sé, eu só quero que você seja feliz. Não, Puta caralho. merda. Aí volta Aristóteles, a primeira frase que eu falei aqui, a felicidade é fruto de uma vida virtuosa. Se você não tem chão, se você não tem um porquê, não tem estrutura para tolerar a porra da vida, não tem como gestar, não tem como gerir essa porra toda chamada vida internamente e externamente, porque não tem nada. Porque, de novo, se você não me dá nada para fazer filtragem do mundo de fora e de dentro, eu quebro. E é o que a gente tem visto nas crianças e adolescentes. O Jordan Peterson tem passado o mundo inteiro em visita, falando exatamente isso, pelo amor de Deus. E os índices de suicídio, né? Não é isso? Então, e aí quando você pega, né, tem um psicólogo social americano que é o Jonathan Haidt, ele tem muitos livros bons, né? Então, inclusive o dele que é muito legal, que é A Mente Moralista, porque pessoas boas são divididas pela religião e pela política. Ele tem um outro livro que é a mimação da mente americana, The Cuddling of the American Mind. E ele fala e é muito legal, porque o livro é basicamente a junção de TCC e estoicismo para falar como que a gente está fazendo o oposto disso. TCC de terapia cognitivo comportamental, que literalmente é baseado no estoicismo, tá? Então, o Aaron Beck, que é o criador do TCC, ele é claro nesse sentido para falar, porra, lê epíteto lá que você não precisa de fazer curso de nada, né? Lê o Sêneca com suas cartas que você não precisa ler mais nada, nem fazer o curso de TCC. Mas o fato é que a gente está no momento cultural de transição, eu imagino, porque a gente desconstruiu a um ponto de não criar nada e está fragmentando tudo e todos. Isso, inclusive, na antropologia, até existe certas teorias que mostram isso, que tem momentos históricos de dissolução e de agregação, né? O Lévi-Strauss, com todas as dificuldades, ele fala disso, né? Desses movimentos sociais que a gente faz. Mas eu acho que um erro gravíssimo é presumir que você vai estar restringindo a criança a partir de base, a partir de um chão. Pelo contrário, é só a partir desse tronco, ou a partir desse edifício, ou a partir dessa base, que ela vai poder se questionar, que ela vai poder se construir. E eu não quero dizer aqui nem um ismo específico, nem o estoicismo que seja, mas não dá para viver sem. Nós precisamos, enquanto seres humanos, como eu falei, né, a prioridade do cérebro é coerência. Nesse mundo fragmentado, nesse mundo rápido, nesse mundo instável, o que aconteceu na pandemia, né? Dado que o mundo já não é mais previsível, deixa eu olhar para dentro para buscar isso. E não acho nada. Porque nunca me foi dado esse privilégio de olhar para dentro, de conhecer a ti mesmo. Então, essa é a saída. E tem que ser cedo. Não é que tem que ser, né? Não quero ser o Freud. O Jung falava que não. Qualquer momento é momento e eu concordo com ele. O Freud era mais radical, como ele era para muitas outras coisas, para falar assim, você é velho, já tá fudido mesmo. Mas o fato é que ou culturalmente lhe é dado essa estrutura que depois você pode renegociar com a vida, ou você vai ter que correr atrás. E hoje a gente, grosseiramente, tem que correr atrás e vale a pena. Assim, né? Esse podcast eu acho que é uma linda iniciativa nesse sentido, porque esses caras são realistas, esses caras falaram verdades que vão transcender, como a gente está falando deles hoje, né? 2.500 anos depois, a gente pegar o próprio budismo, né? O budismo tem uma relação muito clara com o estoicismo de certa maneira. O Buda fala igual quando ele fala que você não controla o mundo, mas controla a sua reação a ele. Quando ele fala o Buda tem uma frase fantástica, até falando de metafísica ou falando do transcendental, quando eu pergunto para ele, e depois da morte? Ele fala assim, pensar na morte em vida é a mesma coisa que você na guerra tomar uma flechada e se preocupar quem que jogou a flecha. Foda-se, eu tenho que lidar com a flecha, quero o sofrimento, quero a vida. Né? Então eu acho que o que nos falta é parar de... Uma coisa que eu acho que é a dificuldade hoje em dia. O mundo não é perfeito, a gente sabe disso. O que não quer dizer que a gente vai jogar tudo fora. O que não quer dizer que a nossa história não vale nada, que os nossos ismos não são tentativas de organização. Calma. Né? Você vai jogar água da banheira fora, joga o neném fora. Né? Então, eu acho que a gente tem esse privilégio, eu acho que a ciência erra quando faz isso, que é o cientifismo que a gente discutiu.
E eu acho que nós, enquanto pais, enquanto familiares, erramos enquanto não defendemos um ismo. Essa camisa linda sua aí, né? Do platonismo, do estoicismo. Claro, né? E o legal e o bonito é que esses caras não falaram a mesma coisa. O próprio humanismo não obrigatoriamente quer dizer... Então bora bater um papo, então. Vem, bora conversar aqui. Bora conversar. Traz isso que eu quero te ouvir, e essa é a ideia, né? Então, esse privilégio de ter uma estrutura suficiente para o diferente não me agredir, né? Para que eu possa me abrir, para que eu possa crescer, para que eu possa chegar na ataraxia, né? Nesse equilíbrio, que por acaso é sinônimo de Nirvana do Buda, falando de novo aí. E aí hoje é dia do rock, né? Fala do Nirvana da banda. Essa é uma das melhores, hein? Uma das melhores, hein? Nessa ideia de gestar, sabe quem gesta bem? Os investimentos, meu amigo. Ela gesta seus sonhos. Os seus sonhos, o seu dinheiro, os seus investimentos, cara. Essa é uma bela de uma gestação. Que nascem realizações, alegrias. E vou te falar mais, cara. Além de gestar bem seu dinheiro, eles têm um programa que eles estão lidando com uma ideia de você se proteger do ponto de vista de capital fora do país. Se você não sabe como fazer isso, ou porcentagem de carteira, que tipo de asset você vai escolher. Mas dá pra ter conta lá fora? Isso aí é normal? Ou já rola isso aí? Cara, eu tenho e eu fui orientado pela nossa querida Alok Investimentos. Então, todos vocês que têm interesse nisso, que acham que é importante, na minha opinião, é prudente e é importante você separar um pedaço do seu capital, não deixar na mão desses usurpadores que temos aqui no Brasil. É só entrar em contato com o nosso querido Alexandre Sandoval, Ronaldo Bella. Ronaldão. Sabe aonde? www.alox com 2 L's e X, tá aqui ó, na tela. Não é com H, viu, seus médicos arrombados? Merda, é a Alox com A. X E um L só. Né? Investimentos.com. Façam isso que vai ser muito, muito, muito bom. Por isso que eu tô sorrindo. É por isso que eu tô sorrindo, meus The amigos. $1 million smile. Cara, puta, irado. Coisa linda. Que papo Demais, sensacional. demais. Papo sensacional. Sensacional. Vou te falar que foi um dos melhores episódios que a gente já teve. Muito bom. Mas antes de terminar, nós temos uma coisa que é muito legal, que chama-se 3 homens entram, 1 homem sai. Pitch do livro. 3 homens entram, 3 homens saem. Um só sai. Você, eu. Querido Camara, Caio, explica pro convidado e para quem não conhece o que é o pitch do livro rapidamente, e o Camara vai apresentar os livros pro nosso querido convidado. Pode ser? 3 ideias, 3 emoções, 3 sentimentos, 3 inteligências, 3 vontades em relação ao convidado. Cada um. 3 caminhos. 3 caminhos. Pro cérebro tomar. Pro cérebro tomar. Então, temos 3 livros aqui, Camarão vai... E aí assim, a ideia é, no melhor exercício intelectivo, intuitivo, Mandiná, descobrir quem trouxe qual livro. Essa é a parte 1. Boa. Né? E depois? A parte 2 é o seguinte, cada um que trouxe para você, né, nesse episódio, vai fazer a defesa deste livro de por que ele é melhor que os outros 2. E por que ele é melhor que os outros 2 e que você deve levar para casa, independente de ter lido ou não. É isso aí. Tudo bem. E aí, você vai escolher dentre eles. Certo? E ganha o livro. E nós ganhamos a moral. Fantástico. Bora. Que nos apetece muito. Por favor. Vamos lá. Primeiro, Franz. Qual Franz? Franz Kafka. Livro A Metamorfose. Kafta. Eu gosto, hein? É de carne, né? Kafta eu gosto. Franz Café. Qual que é o nome? Kafta. Não, Franz Kafka. A Metamorfose, né, velho? Contabulha é bom. O Raul Seixas. Esse livro é mó barato. Me falaram que esse livro é mó barato. Legal. Vamos lá, o segundo. Já acertei um, velho. General Osório, por Francisco Doratioto. Esse é macho, hein? Descobri recentemente que isso aí é uma das maiores pirocas brasileiras. Né? Coisa firme. Quando você fala quem é, e aí. Esse aí. Vamos contar uma coisa de verdade. E só careca atrás desse livro. The Last But Not The Least, George Orwell, o livro é 1984.
1984. Vivendo no mundo de hoje. Vivendo em 2023. O passado de 1984 nunca fez tão parte do nosso futuro. Problema, hein? Isso, bichão. Tem um outro meme maravilhoso que é assim, aquele diagrama de Venn, 1964, Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, você no meio. Fudido, meu velho. Não, mas só fazer, olha que legal, mas olha que vamos só fazer um detalhe muito legal e uma similaridade e oposição de 84 com Admirável Mundo Novo. Olha que interessante. O eu achava que a opressão era a maneira do controle. Admirável Mundo Novo era o prazer, né? E aí é o epicurismo oposto, né? O epicurismo tosco de quem ouve a palavra, assim. O hedonismo. O hedonismo, isso. E aí olha que legal, os dois gênios, né? Com mecanismos opostos esse controle era possível e hoje a gente mesclou os dois, né? Porque a gente tem literalmente essa mescla tosca, exagerada para os dois lados. Por isso que eu acho que esse meme aí do diagrama de Venn de sobreposição ele é mais real. Eu acho que os dois foram perfeitos da sua perspectiva, mas eu acho que, para variar, a realidade abraça eles para mostrar assim. Então, a soma, né, que se eu não me engano era no Admirável Mundo Novo, o nome da substância que as pessoas tomavam para anestesiar. Os ansiolíticos, os antidepressivos, não estou dizendo de maneira alguma que depressão não existe, que ansiedade não existe, não tem indicação. que o tratamento farmacológico, pelo contrário, Perfeito. eu estaria negando a minha prática diária, minha rotina, não é isso que eu quero dizer. Mas que existe um desencontro, falando da palavra digestão que a gente está falando, entre aquilo que nos leva à frente, que nos dá tesão, que nos dá potência, que nos dá saúde, com a bosta do dia a dia que nos é levado, é fato, e que a gente precisa anestesiar essa dissociação e esse sofrimento, ou com uma opressão exagerada ou com hedonismo exagerado, né? Então, genial. Melhor fazer com esse livro do que com a novela da Globo, por exemplo. É só um detalhe. Quem você acha que trouxe qual livro, meu amigo? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. Você tá ligeiro aí na parada. Ó, eu vou no Caio, no General Osório. Aí ganhou já ganhou o texto, né? Pela sua piada com Kafka aqui. e o Regis 84. Eu sou 84? Ah. Quem que vai dar notícia no nosso amigo aqui? Bora lá. E 0%! Tô de parabéns. Papai, dei a dica do meio do episódio ainda, velho. Mas beleza. Vai lá, Osório, começa aí você já que se deu. Vai, Zé Osório. Vai, Zé Osório. Cara, assim, eu tô te trazendo um cara que é pouco conhecido. Por isso que não precisa ler. E que é fundamental na história do Brasil. Por que ele é fundamental? O Manuel Luiz Osório, ele foi conhecido como Marquês de Herval. Olha que loucura, ele nasceu em 1908. O que aconteceu em 1908 no Brasil? A chegada da corte. Né? 1808. 1808. Pô. Ele nasceu na chegada da corte. E ele morreu em 1879, antes do Império cair. Então, esse cara, ele viveu o que, na minha opinião, é o período mais brilhante da história do Brasil, que é o período imperial brasileiro. E ele foi um marechal político e foi um dos maiores líderes da Guerra do Paraguai. E sabe por que eu te trago? Porque ele tomou um tiro na mandíbula, que arregaçou a mandíbula dele. Sabe o que ele fez? Simplesmente a escondeu para não mostrar para os seus soldados que ele estava com a mandíbula arregaçada, e para continuar nessa batalha, que foi a maior batalha da história da América Latina. Era 1 minuto, né? Não, Eu costumava ser. Ele já estava criticando. Só pra saber. Não. E a Guerra do Paraguai... Não sei, batalha mais longa. Batalha mais longa. Pro brasileiro, merece um pouquinho mais. Pro brasileiro, a Guerra do Paraguai, no geral, na escola, ela é menos ensinada do que, por exemplo, a Revolução Francesa. Ou a secessão nos Estados Unidos. Então, meu amigo... E esse cara virou depois o patrono da cavalaria do Exército Brasileiro. Então, esse livro vale ganhar é um livro depois que ninguém com mais tem, de um que ninguém minuto de conhece, pitch. e ele exemplifica muito bem o que é a história do Brasil. Que é algo que é muito importante para a formação de qualquer indivíduo. Você, seu filho e sua família. Por isso que eu trago isso para você, meu amigo. Nossa, ele ampliou, meteu na família, meteu o Osório na família. Agora ele patrono da literatura brasileira. Hora de me criticar e vamos lá. Vamos na Kafta. Vai lá, Kafta. Kafta, por favor, do Kafta. Kafta, velho. Kafta, cara. Cara, Franz Kafka, cara, um Olha escritor... o nome do cara, pelo menos, né, meu? Quando você for vender. Não, eu tô vendendo aqui, ó, pro nosso público, velho. Não, eu tô tem que apresentando... vender, Não, nosso convidado... Eu nosso tive o privilégio de visitar a casa dele em Eu Praga. também. Eu também. E ele vai referendar a minha escolha por conta disso. Então, ele é um escritor boêmio,
né? Eles têm moderno e tem uma pegada muito do que a gente falou hoje no sentido de consciência de si. E por que eu estou trazendo uma metamorfose que todo mundo, né, já ouviu falar? Porque pouca gente leu. E leu com que olhos, né? Então, todo mundo conhece a história, é arquiconhecida de um cara que se transforma numa barata e tal, mas eu vou dar só um detalhe. Este cara é o cara que está dentro da caverna. É o cara que, quando começa, e que pouca gente presta atenção, ele está dedicado ao trabalho. E que o Kafka faz a analogia de que ele vai ficando estranho à sua família à medida que ele vai se enterrando para dentro da garrafa e da caverna e virando um ser pouco social. Isso chama-se medo de derrota. Bom, vocês falaram de livros legais. O Kafka Kafka com tabule vai... Meu. Cuscuz, velho. Cuscuz marroquino. Nossa, velho. Velho, vocês... Puta livro manjado! Velho. Puta livro manjado, irmão! Tinha nada melhor pra Falou trazer, o não? cara do General Osório, velho. realmente. Destempero, ele gosta de mandar. O meu é manjado porque o dele ninguém conhece. É por isso que o meu é manjado. Isso. Na mesma medida que o dele ninguém sabe, ninguém viu. Mas tudo bem, eu vou deixar aqui. Quem não leu essa porra aí, velho? Exatamente. Quem que leu essa porra que você trouxe? Eu falo a mesma coisa. Qual a importância? Quem que leu isso, velho? Muito obrigado. Todo mundo leu isso. Quero ver tu falar Ninguém isso pro leu Thomas. isso. Argumento de autoridade. Ainda trouxe o coitado do Thomas coitado. aqui porque não consegue defender o General Osório. Como é? Você é a puta dele? Fico ele. Não. Fico ele. Você é advogado dele? Não. Isso chama-se Você é advogado dele. segunda manifestação de medo de Caralho, derrota. velho. É a segunda manifestação. É advogado do cara, velho. claro. É advogado. É 2 contra 1 a parada, é isso? Tá bom, vai. Vamos lá. Será que ele vai respeitar um minuto? Não, já tá me dando ponto. Ele me interrompeu, não deixou eu falar e tá me dando tempo. Tá difícil. Tá difícil. É General Osório, né? É, aqui é general. Já entendi. General, né? General. Isso. E aí, o que acontece? Tem livros que são bons, tem livros que são legais, porém tem livros que são eternos. 1984 é o caso de um livro eterno. A doideira, meu querido, é que ele foi escrito em 1949. Então, quando eles escreveram, falaram, nossa, até lá, as coisas tendem a entrar para esse tipo de coisa. E o livro que já passou pra gente nunca teve tão atual. Nunca tivemos tantos perto dessa distopia tecnológica, opressora, policialesca, cerceadora, pautada por inteligência artificial. Jesus, tá perigoso. Então, meu querido, livro eterno. Não esses livros. General Osório... A baratinha do... de rua. É nome de rua. Aqui é George Orwell. É nome de rua. Nome de rua. Viaduto, né? Nome de viaduto, nome de ponte. É isso. Você me perdoa. Aqui é Big Meu Brother. livro pra defender pra ele, velho. Isso chama ad hominem. Você não consegue atacar a ideia. Mau caratismo. Isso chama mau Isso caratismo. chama-se argumento retórico. Viva os gregos. O cara meteu o Magister Dixit aqui e falou assim, não, o Thomas Isso. já me veio querer botar a autoridade do professor aqui, literalmente, e tá me acusando de ter... Eu não vou conseguir. Vamos lá. Hoje. Vou pôr ordem nesse puteiro. Qual livro E aí? o senhor leva pra casa, meu amigo? Deixa eu justificar meu voto, então. Esses dois eu já li e já tenho. Cada um com seus problemas. Vai ter que ser o Osório. Chupa! Ele ganhou, porque ninguém vai ter Osório nunca. Nunca. Portanto, é hora Irmão, ele vai mas ganhar. aí, meu velho, aí você tem um viés de seleção. Vocês, como cientistas, tem que saber que na hora que vocês vão entrevistar alguém, vocês não podem trazer as coisas que os outros já leram, meu velho. Então vocês têm que ter uma coisa chamada viés de seleção. Se vocês são tão rasos que me trazem coisas que já são muito bem exploradas, sobra pra mim isso daqui. Foi muito fácil ganhar hoje e eu fico muito feliz. Você é um gênio. Escolheu o melhor livro, meu amigo. Muito obrigado, Fabiano. Isso é muito gênio. Eu sou científico, eu odeio e tenho ojeriza a viés. É isso aí. Mas aí fudeu, né, meu velho? E aí, acabou. Que meu querido Fabiano. Meu velho, Que papo legal. Que Muito papo bom, legal, muito excelente. cara. Foi muito legal recebê-lo. Muito claramente, você é um cara diferenciado. Que trouxe um monte de coisas novas, a gente conseguiu discutir a fundo. Referências bibliográficas as mais diversas, by the way. Puta, cara, maravilhoso. Tinha uns 20 livros aqui desse episódio, né?
muito, 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 muito obrigado. Sensacional. Acho que a gente podia até já deixar marcado uma próxima, porque foi muito legal, cara. E a gente só te deseja o melhor da vida, cara, porque é o que você merece. Não tenho dúvida disso. Que assim como você foi bacana aqui, com certeza você é na sua vida privada, individual. Então a gente fica muito, muito feliz, meu amigo. Obrigado, viu? Foi um prazer. E aproveitando o Spinoza um pouquinho, né? O Spinoza falava que a vida é potência e que o que motiva a vida é aumento dela. E quando você identifica esse aumento de potência, você pode dizer que ama. Então eu posso dizer com muita tranquilidade que amo vocês. Aê. É um prazer estar aqui. Obrigado. Cara, deixa pra gente nossa rede. Deixa a sua rede pra gente, por favor. Contatos, enfim, tudo. O mais fácil no Instagram é Dr. Fabiano Moulin. Acho que só, tá bom. Lá dá pra encaixar tudo. Lá tem os contatos profissionais, etc. Eu acho que Instagram tá bom. Eu também não sou um dos caras mais frequentes. É igual nós. E profundos, não. Eu acho que o Instagram é mais que suficiente. As minhas publicações são nada pessoais e sempre científicas. Então eu acho que tem... e barra filosóficas, então acho que vai casar bem com quem se interessou aí com a nossa discussão. Sensacional, o que você produz é muito legal. Fabrício, querido, muito obrigado por nos ter apresentado esse gênio. Camara, boa noite, obrigado. Junto, Caião, beijo, boa noite, obrigado. Chupa! Valeu, vai Corinthians! Tchau!